Sejam muito bem-vindos ao Café Cultural. Eu sou o Rubens, o propagandista do Anatomia da Propaganda. E com grandes poderes vem grandes encheções de saco. Eu tenho comigo o meu co-host e parceiro neste projeto, Felipe do Além da Última Página. E aí, Felipe, tudo tranquilo? E aí, meu grande amigo, como é que tá? Uma grande satisfação estar aí de novo gravando esse programa com a nossa seleta e querida audiência, hein? Boa noite, rapaziada. E aí, esperamos que hoje essa porcaria dessa conexão não fique ruim, porque eu estou na estrada e o Felipe está no fim do mundo, então nós estamos tentando criar uma gravação aqui. Ontem fizemos a reunião e partimos para a gravação, mas não deu certo. Então, vamos gravar esse negócio hoje que vai estar muito legal. Antes de mais nada, recadinhos da paróquia, né? Se você não está acompanhando os nossos conteúdos no Instagram, vai lá no @anatomia da propaganda ou no @além da última página, ele vai dar os recados dele, mas só não esqueça de ir lá nas duas páginas e acompanhar os conteúdos. Hoje, o Felipe vai falar disso aí, mas eu vou fazer um jabazinho, né? Que eu li o texto, hoje saiu um texto sobre o Rorschach dele, tá muito legal, cara. Vai lá no Além da Última Página, tá bom? E eu convido vocês a ficarem de olho, que vai sair vídeo no YouTube e no Instagram eu também tô dando up dos personagens do Watchmen. Então não esquece no YouTube também, se você segue o Anatomia da Propaganda no Instagram, pô, vai lá no YouTube e dá um seguir que tá me ajudando bastante, tá bom? Já estamos aí tá crescendo, além do que eu tava esperando, tá bem pequeno, tá estranho esse papo, né? Mas vai lá no Porra, aí YouTube, foi foda, hein? não vou continuar, que senão a quinta série da galera não vai me perdoar. Mas vai lá, vai no YouTube, dá uma moralzinha pro tio aqui, que ajuda bastante. Do Anatomia é isso. E aí, Filipão? Recados? Então, galera, tem saído diariamente, através de um esforço hercúleo, conteúdos relevantes aí dentro do Além da Última Página, nessa proposta de apresentar obras cinematográficas relevantes, obras literárias relevantes e quadrinhos e discos musicais, enfim, trazer alguns conteúdos que, na minha humilde opinião pessoal, contribuem para um crescimento cultural legal. E na semana passada, e nessa semana que a gente está gravando, a temática foi esmiuçar Watchmen e relê-la, né? O Rubens leu Watchmen pela primeira vez quando era bem mais novo, eu da mesma forma. E a gente assistiu as adaptações, enfim, e nos propusemos a reler a obra agora numa idade um pouco mais madura, embora ainda sejamos muito jovens, quero deixar isso aí bem claro, viu? Eu Isso eu aí. não sou jovem e eu não gosto de jovem. Não me mandem mensagem em relação a isso, que eles vão tomar uma de volta, seus arrombados. E aí, nessa releitura e reinterpretação da obra, os insights foram bem diferentes da primeira vez. Enfim, já tem muito tempo que a gente conheceu essa obra. E é engraçado porque ela vai te atingindo em níveis diferentes, compreensões diferentes. E talvez determinados personagens que você curtiu na primeira vez, não curtiu tanto agora. E isso, a mesma coisa, alguns que você talvez não tenha curtido numa primeira leitura, talvez tenha curtido agora. E a gente vai esmiuçar essa obra fantástica ao longo do programa aí. Não deixem de curtir o Anatomia da Propaganda e também o Além da Última Página. É uma grande satisfação estar aqui com a nossa audiência. Muito bom. E hoje, então, o assunto, como você leu no título, pessoal, vocês leram no título, é o Watchmen, o quadrinho do que foi criado, o texto foi criado pelo Alan Moore, e temos a arte do Dave Gibbons, e para não desmerecer, porque também merece aí uma menção honrosa, nós temos o John Higgins aí como colorista. Eu vou falar mais depois disso aí. Mas hoje é o ótimo, gente. Nós estamos bem animados porque somos apaixonados por essa obra. E se você leu ele quando era adolescente ou quando era muito novo, eu convido você a reler, se você é um pouco mais velho, porque vale muito a pena. Você vai redescobrir temas aí, ideias que você talvez tenha deixado passar. Beleza? Mas vamos confessar que fazer essa pauta aqui deu uma trabalho. E peraí, para mim deu uma travada aqui. Não, mas tá rolando. Coisas de gravação na sequência aqui.
Nossa, Show. essa internet tá boa, mas vamos lá. Ah, então a gente tem o. Foi difícil fazer essa pauta, porque o Watchmen ele não é uma coisa tão linear. Apesar de quadrinhos como Mouse fazerem um flashback, etc., o Watchmen ele trabalha com muitos núcleos de interação, né, e dinâmica, de personagens e motivações, e filosofias. E isso que torna a obra muito legal, mas ao mesmo tempo, se estamos fazendo um programa sobre o Watchmen, deu uma trabalheira, porque o programa de hoje, pessoal, só fazendo uma pequena introdução, a gente procurou alcançar pessoas que já leram, já conhecem a obra, pessoas que só viram o filme, que não trazem tudo que a obra traz, mas também a gente procurou deixar claro, caso você não tenha entrado em contato de nenhuma maneira com a história do Watchmen, vamos tentar deixar ela a mais clara possível, a história, para que você possa aproveitar esse programa e fique estimulado a ler o quadrinho, tá bom? Então não se preocupe, nunca li, nunca vi o filme. Fica aqui, cara, que vale a pena ainda. Você vai aproveitar bastante. A gente procurou abrir as portas aí para todo tipo de público, beleza? E vamos lá, acho que antes de a gente começar a falar da história, dos personagens, Felipe, por que ler o Watchmen? Fala a tua visão do porquê ler esse quadrinho. Então, a minha experiência com Watchmen, eu já conhecia quando comecei a ler quadrinhos, mas na época em que eu comecei a ler, ela estava fora de publicação, estava fora de catálogo, pela editora Panini, né? E aconteceu que em 2009 saiu o filme, e aí surfando na onda da bilheteria, a Panini republicou o quadrinho. Então eu assisti o filme, achei excepcional, gostei da história, da pegada, e na sequência li o quadrinho. Eu acho legal porque é o seguinte, quando a gente fala sobre super-heróis, e essa história tem essa pegada de heróis, a gente está muito acostumado ao que hoje é apresentado e é feito de forma até um pouco fabricada e formulaica pelo Marvel Studios. Aquela história mais simplista, com um herói extremamente puritano, com um herói com uma personalidade imaculada, com uma moral incorruptível, enfim, e com o seu antagonista, ou seja, o vilão, sendo a perfeita e completa personificação do mal. Então são construções de personagem bastante simples. Eu digo o geral do que é feito de super-heróis, sobretudo no cinema. Quando você pega uma obra complexa como o Watchmen, que vai tratar da desconstrução do super-herói, desconstrução de uma forma, no sentido humano da palavra, ela cresce muito em complexidade e ela atinge o leitor de uma forma bem pungente, porque ali os personagens apresentados, eles são falhos e virtuosos como os seres humanos comuns, então eles são muito verossímeis. Além disso, o Uhum, contexto sim. da obra soa muito realista, porque ela vai tratar sobre pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, intervenções políticas, intervenções estatais e tal. Então é uma história bastante adulta, dentro de um gênero que até a publicação de Watchmen era tido como coisa de criança, né? O quadrinho, ele tinha esse, ainda tem um Uhum, pouco, mas obras como Watchmen serviram para carimbar nas histórias em quadrinhos um status quo de qualidade absoluta. Então, depois de quadrinhos como Watchmen ou Cavaleiro das Trevas, as revistas em quadrinhos passaram a ser vistas como um material literário relevante. Então, acho que por si sim, só, perfeito. além da arte magnífica e de um roteiro extremamente adulto e realista, já vale muito a leitura da obra e o conhecimento do filme, que a gente vai conversar mais a respeito no final. Mas e aí, na tua opinião, o que te chamou a atenção e por que tu leu e inclusive releu o Watchmen? Pô, cara, eu acho que é legal falar, a gente acabou chamando esse bloco de Por que ler o Watchmen, mas até você trouxe um negócio legal, é como entrou em contato, como que surgiu. Você é um cara mais ligado em quadrinhos, você entende mais, e então naturalmente você ia entrar em contato com o Watchmen. Mas eu não era tão ligado em quadrinho, recente agora eu já tinha lido algumas coisas, tipo V de Vingança, mas eu não era tão ligado em quadrinho, e foi por causa do V de Vingança, cara. Que é do Moore também, né? Eu, eu fiquei. Quando eu li o V de Vingança, em PDF, inclusive, faz muito tempo, honestamente, achado, emprestado por um colega, outros tempos, né, gente? Mas o V de Vingança eu li e falei assim: caramba, tem alguma coisa aqui que é diferente.
Eu estava acostumado, eu lia Tex, eu lia, né, gibi de herói, assim, esporadicamente, mas lia muito Tex. O meu quadrinho gibizão de coração, de entretenimento, é o Tex. Então eu falei, isso é quadrinho. Mas quando eu li o V de Vingança, eu descobri que existia alguma coisa além do quadrinho de entretenimento. Que existia alguma coisa muito profunda. Eu falei assim, caramba, tem um tal de Alan Moore aqui. Existe um velho aí que faz uns negócios que até que presta. E aí eu tinha ficado muito impactado com o V de Vingança. E aí eu falei, caramba, tem mais alguma coisa? E aí era na época mais ou menos que surgiu o filme do Watchmen. E aí eu falei, caramba, é diferente isso aqui. E aí tem aquela cena, as cenas pegam muita gente. Eu Sim. confesso que eu assisti primeiro o filme, depois eu fiquei interessado em ler o quadrinho. Aí eu li o quadrinho. Mas a cena, por exemplo, o comediante foi um personagem que me causou muito impacto, muita curiosidade. E naturalmente, então, não vou entrar em detalhe que a gente vai falar mais sobre ele, né? Mas, pô, cenas como aquela do Sonho Americano, que a gente vai citar aqui, Sim. pô, o Rorschach Ela com impacta aquelas bastante mesmo. citações dele, pô, frases profundas, sabe? Uma história densa. Então eu falei, não, o Watchmen, li, gostei muito, mas depois, agora, fazendo a releitura para o programa, eu descobri uma nova obra ainda, mais do que eu tinha lido antes. E cara, assim, por quê? Falei de como eu entrei em contato, mas por que ler o Watchmen? Primeiro, porque é uma história, desculpa o linguajar, do caralho. Putz, o É uma Watchmen boa é uma das definição. melhores histórias. Não tem, cara, tem horas que tem que usar o palavrão, porque não tem como descrever. É muito, cara, o Watchmen é muito foda. A história é muito boa, é muito original, o conceito é original, ela te causa incômodos. Uma obra boa, principalmente obras clássicas, né? Tá falando aqui de algo que pode vir a se tornar, né, um clássico, né? Isso, o tempo dirá, mas eu acredito que sim. Mas são obras que te incomodam, que te colocam frente a frente com a natureza humana crua. Não é uma Ela coisa perdura no bobinha, imaginário, né? perdura no imaginário. Então, você toma soco no estômago de todos os núcleos de personagem. E você se sente incomodado com a moralidade do comediante, por exemplo, porque é real. Ele é um personagem calcado na realidade da natureza humana. E Sim. outro motivo que eu daria, e muita gente que eu daria para ler o Watchmen, e muita gente vai discordar de mim, é o Dave Gibbons, que é eu vou dizer assim, que a arte dele pode ter muitos defeitos, como o pessoal fala, no Watchmen, né, no caso. Que tem umas imperfeições, não sei o quê. Eu comparo muito a um disco de vinil, cara. Eu particularmente não gosto de desenhos muito perfeitos. Eu gosto de coisa mais orgânica, mais. Você tá nesse time, agora eu lembrei, seu Felipe. Não me fuja não dessa, não. Que você também tem suas críticas ao David Gibbons. E não, é brincadeira, gente. Cada um vai ter uma opinião. Mas eu Sim. gosto dessas imperfeições. E eu vou só para fechar, para não falar muito, que a gente vai ter muita coisa para falar do Watchmen. Eu tenho uma lupa, meu pai deixou, meu falecido pai deixou uma lupa, tinha uma lupa de leitura, aquelas lupas antigas, não sei se fabrica mais hoje, mas é uma Igual as lupa do de Sherlock leitura. Holmes. Não, não, ela é meio quadradona, assim, é meio estranha. Eu não sei porque sobrou esse negócio, a gente guardou esse negócio. E eu li o Watchmen e depois eu olhei a arte com a lupa, Sim. para ver os detalhes das cores, dos desenhos. E vou te falar, cara, foi uma experiência muito bacana. Os traços do Gibbons, assim, podem ter imperfeições, mas eles são muito bons e muito detalhados. E carrega muita vida, assim, no fundo da cena existe uma vida ali, existem coisas muito interessantes. Então, pela história, gente, o texto do Alan Moore é fantástico, tá? Se você lê literatura clássica do mais alto nível, blá, 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 cara, o Watchmen tá ali, você vai ver um negócio de altíssimo nível. E se você gosta de design, arte, etc., você vai curtir demais ou não. Aí é com você, mas não deixa de ser uma belíssima arte aí do Dave Gibbons. E também, né, o John Higgins, para fazer brincadeira. Não vamos esquecer do John Higgins e suas cores. O colorista. E o colorista, cara, as cores do Watchmen para mim são um negócio. Eu amo aquilo de paixão. Então, é isso. Meus motivos são esses. Mas ao longo aqui do programa, fiquem conosco, que ao longo do programa a gente vai convencer você mais ainda ao falar do livro propriamente dito, do quadrinho. Então, último recado para nossa audiência aí, para o camarada que começou, clicou no play do Spotify, tá ouvindo aqui, nunca assistiu, não sabe que porra é essa.
e ele tá meio confuso e talvez seja uma plateia bastante exigente, né? Para você que só gosta que acha que o determinada obra só tem valor caso ela trate de temáticas atinentes ao mundo real, política, problemas sociais, problemas bem realistas, pé no chão mesmo, fica aí porque essa obra tem tudo isso. Tem conspiração política, tem o Estado intervindo na sociedade, tem ameaça de guerra nuclear, tem debates a respeito de moral e ética, tá tudo aqui dentro de uma embalagem, como o Rubens comentou, de uma arte belíssima. A gente vai comentar um pouco mais ela durante a parada, um colorido excepcional, um roteiro fantástico. Então, para você que é exigente, já te digo de antemão, esse quadrinho ele tem um selo de qualidade fudêncio. Então, fica aí que a gente vai comentar um pouco mais a fundo ele nos próximos blocos aí. Tá, e falando nisso, tem tanto no Anatomia quanto no Além da Última Página, um rescaldo aí para falar da arte do Watchmen. O post do Rorschach, do Felipe, vai ter um texto bacana sobre o personagem, complementar, mas textos virão essa semana, né? Mas ali você colocou algumas artes do Rorschach, e no Anatomia você vai ver ali a arte, a beleza e a violência de Watchmen, que é um post que eu fiz sobre algumas das artes do Gibbons. Vai ter algum texto ali do Alan Moore, porque não tem como tirar no extrato, né? Mas ali eu separei 20 quadros que eu acho fantásticos ali nos quadrinhos, né? Então vai lá, cara, confere lá para você ver o Dave Gibbons pele no jogo, né? A gente tá falando aqui, mas vai lá e confere, cara. E melhor ainda, abre sua edição do Watchmen, que eu tenho certeza que você vai comprar depois desse episódio. Com E certeza. também confira por si só, tá bom? Não precisa de lupa, tá, gente? Lupa é um preciosismo. mas se você não for cego, já tá bom. Porra, e isso se é você for importante, cego, tem o audiolivro, só a história, se você não, né, já valeria a pena. Mas vamos lá. Nós temos, então, por onde começar no Watchmen? Esse foi o nosso grande desafio, né, Felipe? Pô, a gente ficou discutindo justamente. por onde começar esse negócio, porque se você nunca entrou em contato com a história, você ficaria extremamente Confuso, né? confuso. Se eu jogasse um gigante azul que brilha e que tem uma noção de tempo diferente dos demais, um cara com a máscara que é parecido com o teste de Rorschach, que se chama Rorschach, um comediante que é amoral, você ficaria, puta, mas o que é essa salada de fruta? Então vamos começar pelo mundo, né, Felipe? O mundo de Watchmen. Estamos falando ali, primeiro, que se trata de uma história alternativa. Então vocês vão se deparar com um universo que ele é a Terra, mas a partir do período, um pouco no pré-guerra, da Segunda Guerra Mundial, vão ter algumas mudanças por conta de algumas coisas que aconteceram, etc. Então, se trata da Terra, se trata dos Estados Unidos, vão aparecer outros países, algumas cenas e tal, mas basicamente ele acontece nos Estados Unidos. O fluxo temporal é o E mesmo até o período pré-guerra, né? O mesmo que a gente isso, vivenciou aqui. perfeito, é o mesmo, tá? E o político muda a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos explicar depois por que o Nixon está no seu terceiro mandato nessa história, em 85. O livro, o tempo presente do quadrinho se passa em 1985, correto? Né, 85. E ali você tem o Nixon ocupando a presidência. E você já se pergunta, quando você se depara com isso, você fala, puta, mas o que o Nixon está fazendo ali, cara? Ele está no seu Suspeito. terceiro mandato. E aí a gente vai explicar por que tudo isso acontece. Mas não vamos falar agora, porque a gente teria que entrar no azulão do Dr. Manhattan, que a gente vai falar depois. Certo? Pra você não ficar confuso. Então, pegaram a ideia, tá? Mundo com história alternativa, Estados Unidos, tá? Vai rolar uma cena no Vietnã, outra na Antártida, etc. Mas, basicamente, o core, né, o núcleo da história se passa nos Estados Unidos. Sobre história alternativa, você lembra? Esqueci de alguma coisa, Felipe? Até então, vamos caminhando por essa linha aí para não confundir a nossa audiência, né? O fluxo temporal Vamos semelhante com calma. idêntico ao que nós vivenciamos até o período pré-pós Segunda Guerra. Então, para Não, contextualizar, o perfeito. marco temporal é esse aí. Isso. Aí, para você que já ouviu o Watchmen, você vai falar agora, vai ficar reclamando. Ah, mas vai ter cena que primeira geração dos heróis existe na década de 40. Calma, Tigrão. Calma, Tigragem. Tigragem, vamos com calma, porque tem gente que está ouvindo que ainda não leu, não entrou em contato com a obra. Então, esse episódio é para você que já aprofundou no Watchmen, mas também a gente vai fazer um overview ali de tudo. Então,
Relaxa que nós vamos falar desse período. Mas vamos lá. Bom, esse é o mundo do Watchmen, tá? 85 no núcleo principal, aquilo que a gente já falou. Mas tem a história. Tem a história que se passa com os personagens. E essa história que é extremamente interessante. E ela começa, inclusive no quadrinho, ela começa com um assassinato de um comediante. Assim que você até se coloca, né? Um comediante morreu, né, essa noite. Alguém sabe por quê. Alguém sabe. Alguém sabe por quê. Então, o Edward Blake, se eu errar os nomes, Felipe, você me ajuda, né, porque a memória aqui é horrível. Mas Sim. O Ed Blake, que é o comediante, ele é assassinado, ele é, como se diz, carinhosamente arremessado contra uma janela de vidro reforçado e cai ali de vários andares e acaba morrendo. Ninguém sabe quem matou. Só pra Certo? galera não ficar confusa, né? O comediante é a alcunha dele, né? A É alcunha o dele, nome de a.k.a., herói né? dele. Como é que é? Vulgo. Vulgo, Edward isso. Ed Blake, Blake, vulgo vulgo o comediante. comediante. Que nós vamos falar dele bastante, que é um personagem muito legal. Tá? Mas Mas o guarda fato é esse que no nome aí. começo da história, guarda esse nome aí, tá? O Edward Blake, que é arremessado da janela e acaba morrendo. Tá bom? Aquele smile que vocês veem, que é o símbolo do Watchman, que tem a gota de sangue, o comediante usava o smile no Era um uniforme, e bottom quando que ele ele é usava no assassinado, uniforme, né? o bottom, e que é aquela carinha amarela, né, pessoal? Inclusive, tô com um num carro agora, né? O Felipe viu lá. Muito bom. Eu ganhei um de brinde e tô com um no teto lá do carro. Mas esse com sangue é o que pegam do corpo dele. Do corpo não, da rua, né? Que é o sangue do próprio Edward Blake, tá bom? Então o quadrinho vai começar assim, tá, gente? Pra vocês não confundirem, beleza? E aí nós vamos, a partir desse desenrolar da história, nós vamos apresentando para vocês cada um dos personagens. E aí a história também, ao mesmo tempo, a gente vai contando a história para vocês, tá bom? Então nós temos assassinato de. E tem um cara inquieto, que nós vamos falar depois, que é o Rorschach. Então, um vigilante da velha guarda morre e um outro vigilante sabe dessa notícia e acaba querendo saber quem foi o assassino e começa a sua investigação. Essa é basicamente a linha do Watchmen. Para vocês Isso, é pegarem, então, de forma geral, essa é a linha do Watchmen. Assassinato do Edward Blake e os outros personagens investigando esse assassinato. E aí a história vai se desenrolando a partir desse ponto. Beleza? Justamente, né? A minissérie tem 12 capítulos e o primeiro capítulo começa com essa pegada investigativa, né? Temos um Uhum. personagem que morreu, foi assassinado, e um antigo colega de trabalho dele passa a investigar para descobrir quem foi que matou esse cara. E aí, só um adendo, pessoal: o título da obra, Watchmen, né, em tradução, é Vigilantes. Então, pra galera, pô, mas o que é isso aí? E o título dialoga bem com a temática que vai ser apresentada. Mas o fio condutor é esse: uma história de investigação de assassinato. Isso. E olha só, para a gente chegar a esse ponto, né, Felipe? A gente teve que lapidar muito, porque, meu Deus, cara, foi um das roteiros mais difíceis de escrever, foi desse episódio aqui, cara. Mas vamos Justamente. lá. Então, temos aí 1975, etc. Mas aí, Edward Blake, nós falamos que ele é da velha guarda. Aí, pô, mas o Edward Blake, o comediante, não aparece na geração mais nova dos vigilantes? Sim, gente, ele é das duas gerações. O Edward Blake participou tanto da geração antiga, são duas gerações, tá, gente? Tanto da geração antiga quanto da geração nova. Ele aparece nas duas. E nós vamos explicar por que ele aparece nas duas. Mas o fato é que antes dessa primeira geração, onde vai ter essa galera que são os personagens principais, houve uma outra geração de vigilantes que surgiram ali, que foram agregados em 39, que são os Minutemen. Os Minutemen, que vem desse termo que foi muito usado ali na Guerra de Independência Americana, que é o homem minuto, aquele cara que se arruma rápido para a batalha, né? No caso contra os britânicos, e aqui faz essa alusão da primeira geração dos heróis. Então, antes de você ter comediante não, como a gente vai estar nessa geração, antes de você ter Rorschach, Ozymandias, Spectral, a Nova, etc., você tem um outro conjunto de heróis, e é disso que nós vamos falar agora. E o Homem do Bigodinho, o comediante, aparece neste grupo de pessoas.
E aí, Felipe, Minutemans, o que você conta pra gente sobre esses caras? Então, essa é a primeira geração de vigilantes mascarados, né? Aqui a gente usa menos o termo herói ou super-herói, mais vigilantes, surgidas aí no período pré-Segunda Guerra Mundial, num contexto bastante diferente, um contexto de criminalidade talvez um pouco mais, não sei se eu posso dizer, inocente do que a gente vai ver no presente da obra, né? O presente da obra se passa em 85, mas vários flashbacks ajudam a contar a história do primeiro grupo de vigilantes lá, os Minutemen. E ele era formado pelo primeiro Coruja, pela primeira Espectral, pelo comediante, que na época tinha 16 anos, por um cara chamado Justiça Encapuzada, e Uhum, por outros vigilantes menores que não são tão citados, né? O Traça, Silhuete e mais alguns outros. E esses vigilantes combateram a criminalidade de forma, vamos dizer, ilegal, né? Ou seja, não era sancionado pelo governo, como uma forma complementar à atividade policial, né? Mais ou menos isso. uhum. O Hollis, ele veio da corporação. Ele era um Justamente. policial, né? Que é o Mas é primeiro importante coruja, né? dizer que esse grupo de vigilantes, ele atuava como heróis, patrulhavam ruas, etc., combatiam a criminalidade, mas eles não tinham a sanção governamental. Eles Isso é agiam importante. à margem da Uhum, lei, isso é importante. Pega bem essa sim. definição. Essa primeira geração de heróis agia na ilegalidade, eles agiam, a população gostava, era aprovado e tal, mas legalmente eles não tinham amparo nem ligação nenhuma com o governo, coisa que vai Uhum. mudar no decorrer dessa história. Eu não lembro se não chega a virar um crime ainda, né? Os Minutemen ainda não são criminosos por exercer a vigilância, como vai acontecer, nós vamos falar depois de 77. Mas Isso. eles não são governamentais. E tem que lembrar, você esqueceu de um nome muito importante, que é um das minhas histórias favoritas, que é o Dollar Bill. Ah, O sim. homem que ficou preso, que trabalhava debaixo da asa de um banco, então teve uma empresa privada que queria ter o seu próprio herói para lembrar que muito desses heróis, o Watchmen é legal que ele pega muito da questão publicitária, relações públicas. Então, Sim. tem toda aquela coisa do jornalismo, eles criam um sensacionalismo em volta, existe o erotismo com as mulheres ali, que são as heroínas, inclusive a espectral, a véia, né? Era um sex symbol na época, ela depois vira modelo, etc. Aquelas pin-ups, né? Aquelas garotas que eram Isso, desenhadas nos aviões, ela é bem ela é pin-up mesmo. bem pin-up, bem erótica. Então, isso a gente vai até falar depois, que é uma história engraçada. Mas o Dollar Bill tem um negócio que eu gosto, que é um dos heróis que usa uma capa muito grande, e ele estava protegendo um banco. Não sei se era o banco que ele trabalha, acho que inclusive era o banco que ele ficava, né, sendo patrocinado, né, por aquele banco. E a capa dele prende na porta giratória e ele acaba sendo alvejado a queima-roupa por conta dessa capa dele. Isso é muito legal, cara, porque o Watchmen ele fala, pô, realmente a capa é uma merda, né, cara? Porque ela atrapalha o cara na hora de brigar. E Sim. foi o que aconteceu com o Dollar Bill. Então, esse é um detalhezinho, mas mostra a riqueza de como o Alan Moore ele coloca esses personagens na vida real. Pô, cara, você não tem. Problemas Ali, é reais. importante lembrar. Antes de a gente falar do azulão, nós já vamos falar do azulão, gente, fiquem tranquilos. A gente tem que falar que esse pessoal não tinha superpoderes, tá? Eles eram pessoas com forças e habilidades extraordinárias, de luta, etc. Bom, mas Pessoas ainda não, treinadas, ninguém né? solta raio, ninguém solta raio, ninguém faz nada desse tipo, ninguém vaporiza nada com a mão, pessoas com habilidades extraordinárias, tá? Pessoas Mas muito não, treinadas, é isso. mas Não não tem superpoder. nenhum superpoder. E eu acho Não tem legal superpoder. Isso não salientar existe ainda. que, embora a gente esteja falando de um grupo de vigilantes, então talvez a nossa audiência já comece a pensar em algo tipo Vingadores, por causa do cinema, né? Se tornaram muito mais conhecidos, ou Liga da Justiça e tal. Esse grupo, entenda esse grupo de vigilantes como pessoas, como seres humanos reais. Então, assim como em qualquer grupo social, existiram problemas Uhum, de relações pessoais, problemas de relações amorosas, problemas de aceitação entre os membros desse grupo, dos Minutemen. Então existia sim. preconceito, existia porradaria entre eles mesmo, entre os heróis, existiram atritos de ordem sexual entre eles, existia preconceito, porque tinha homossexual dentro do grupo, e na época o Uhum, homossexualismo era um tabu muito maior do que é hoje, né? Lá na década de 40 era.
Então a galera, os que eram, tinham que se esconder e etc. Então percebam que existem relações pessoais muito complexas e bastante humanas dentro de um grupo de heróis. Então já aquela parada que a gente anunciou no começo do programa, que a construção dos personagens dessa obra é humanizada ao máximo, já pode ser observado dentro do próprio convívio do grupo, porque a gente costuma pensar, sei lá, na Liga da Justiça ou nos Vingadores, como seres que convivem de forma harmoniosa e que a sua atuação é toda vocacionada de uma forma a atingir o sucesso e que nunca existiu problema nenhum entre eles. Aqui no Watchmen, não. Sim. Uhum. Aqui os próprios heróis tretam entre si o tempo todo. E de formas, inclusive, bastante sim. drásticas. Sim, e uma coisa legal de falar é o seguinte: alguns personagens, alguns highlights, né? Algumas coisas ali sobre isso. Tem o Capitão Metrópole, que é quem reúne, se eu não me engano, esses heróis em 39. Então você tem essa era. Eu não lembro se é 39, 45 ou 47, tá, gente? Mas isso aí não é tão. O fato é que foi até metade da década de 40 que existiu esse grupo, tá? E depois ele é desfeito, tá bom? Naturalmente existem atritos e tal, a opinião pública começa a não curtir mais tanto essa galera, e então eles são, na metade ali da década de 40, eles são desfeitos, o grupo é desfeito, e aí esse pessoal acaba, e o mais intransigente de todos, na minha opinião, que é o Justiça Encapuzada, ele some, né, nesse período, ele acaba não se aposentando, ele acaba sumindo, ninguém sabe se ele foi morto, etc. E o Justiça Encapuzada, é legal falar que são personagens, esses Minutemans, eles aparecem como flashes e pilares ali no desenvolvimento do mundo do Watchmen, mas é mais trabalhado, obviamente, o núcleo central, que é da segunda geração. Mas eles são histórias muito interessantes. É só lembrar alguns pontos: o Justiça Encapuzada é quem começa o movimento do vigilantismo, não é, Felipe? Se eu não estou enganado. Sim. Um dia aparece um cara encapuzado muito grande, ele é muito grande, segundo a descrição, e ele senta a porrada num bandido, e aí outras pessoas acabam escutando as histórias e aglutinando, se tornando vigilantes e se aglutinando neste grupo. Ele inspira um movimento, né? Ele inspira um movimento. Então, o Justiça Encapuzada é um cara grande que resolve vestir uma fantasia e começar isso. E é diferente de você ser um policial. Você tem pessoas fantasiadas da sua própria maneira combatendo o crime. Então, essa é a diferença. Justiça Encapuzada. Você tem a Silhouette, que acaba sendo acusada de homossexualismo. É bem coisa Sim. daquela época, né? Ele retrata bem essa questão do preconceito da época, e ela acaba sendo assassinada, né? Você tem o Mason, né? É o Hollis Mason, né? Que ele Hollis Mason. acaba. É, Hollis Mason, que ele acaba se aposentando naturalmente e abrindo uma oficina de carros. Você tem a Spectral, que vira modelo, né? Sai e vira modelo. Ela casa com o publicitário, cara das relações públicas dos Minutemen. Pra você ver que o mundo do Watchmen, né? Eles têm um cara de relações públicas aí que trabalha para eles. O outro, que é o Dollar Bill, que eu falei, acaba preso, a capa presa na porta giratória do banco e é assassinado. Temos o Capitão Metrópole, que se afasta. Lembrar que o Capitão Metrópole, ele é contratado ele surge como vigilante, mas ele tem uma característica especial, que ele é um cara que ele tem experiência nas forças militares. Então ele sabe, conhece estratégia, ele é meio que chefia, capitania o grupo, porque ele tem, como se diz, inteligência estratégica, né? Você tem o último que eu esqueci, é o Traça, né? O traço enlouquece, né? O Traça enlouquece porque ele é acusado de comunismo na época do. Surge ali o macartismo um pouco mais para frente. Olha só Se como eu é não que me o mundo engano, real o afeta. nome dele é Byron alguma coisa, né? O cara enlouquece, despiroca, pô, vai para um hospício. Piroca completamente. Vira alcoólatra. E aí ele acaba tendo problemas de saúde grave, mental e físico, né? Eu acho que é isso, cara. Tem mais alguma coisa para falar dos. Só lembrando, pessoal, os Minutemans. Claro que nós vamos falar do comediante. E deixamos por último, né?
temos ele, o nosso Clark Gable do inferno, que é o comediante. Que ele é, cara, ele é a cara do Clark Gable, cara. E ele tem um pequeno probleminha com a colega de trabalho. Nós vamos fazer esse gancho agora. Tem um inconveniente aí. Ele tem um pequeno inconveniente. Ele, assim, de maneira, como se diz, não é despojado, não, tá de bobeira, né? De maneira informal, resolve dar uma pequena abusada numa colega de trabalho, que é a Espectral, a véia, né? Não confundir com a Espectral nova, que é da segunda geração. A Espectral velha, que é aquele sex symbol, o comediante, ele resolve, vamos dizer, sem convite nenhum, assediá-la, né? Para usar de um eufemismo bastante, né? Tá. Para não derrubar essa gravação, né? Ele tenta fazer amor sem o consentimento dela. Sem consentimento, é verdade. Joga ela numa mesa de bilhar e aí ela não responde, né? Ela revida, obviamente, machuca o rosto dele e ele acaba sentando a mão nela violentamente, quebrando até a costela e tal. Só que antes dele consumar o ato, consumar o ato, né? O Justiça Encapuzado aparece e desce a lenha nele ali. Então, sempre tem um peixe maior no mar, né? Nunca é o peixe maior, né? Então, surgiu um cara muito maior e aí demoveu o comediante dessa ideia usando os punhos, né? E o comediante, então, ele é expulso dos Minutemen. Antes dos Minutemen serem desfeitos, logo depois, o comediante, alguns anos antes, já tinha sido expulso por tentar estuprar a colega de trabalho. A Espectral, colega de trabalho. Né? Que não é lá um comportamento muito aceitável no ambiente de trabalho. Justamente. Mas o que acontece? A gente tem esse primeiro grupo de heróis que eles vão se desfazendo e etc., mas tem um acontecimento específico que vai mudar o curso da ordem histórica e mundial e que leva os que sobraram se aposentam automaticamente a partir desse evento que acontece já em 1958, não é? 58, olha aí. 58. Surge. Você que tem TDAH. Um evento você que tem TDAH aí, que tem mania de esquecer coisas nos lugares. Você vai aprender agora que você não deve esquecer relógios. É verdade. Em câmaras de teste de campos intrínsecos. Então, escuta aí, fala aí, Felipe. Então, o que acontece? A gente comentou que todo esse primeiro escalão de vigilantes são pessoas com treinamento físico excepcional em artes marciais, mas não são dotados de capacidades sobre-humanas, ou seja, não têm superpoderes. Isso aí muda em 1958, com um estudante de física nuclear, um doutor em física nuclear, na verdade, chamado John Nosterman. Você sabe a nacionalidade dele, né? Sim. Ele é lá da terra do Homem do Bigodinho. Ele nasceu na Alemanha em 1929 e ele era filho de um relojoeiro judeu. E, como vocês sabem, a Alemanha não está, na década de 30 não ficou um lugar muito legal para você ser judeu. Então, quando ele tinha quase mais ou menos uns 10 anos, pouco antes da guerra, a família dele migra para os Estados Unidos. Então, ele é filho de um relojoeiro judeu. A história é legal, antes de falar do acidente, né? Eu vou deixar essa aí para ti, mas só fazer um pequeno contexto. Então, o Osterman, ele vem com o pai é relojoeiro. Inicialmente, ele tenta aprender o ofício do pai. O pai, quando entra com contato com a teoria da relatividade do Einstein, tem uma cena muito famosa que ele chega na janela e ele joga as peças do Osterman, tá consertando o relógio para aprender o ofício do pai. O pai pega aquelas peças e joga pela janela e fala que o ofício de relojoeiro está obsoleto, porque depois da descoberta... O tempo é relativo, né? Sim, e que a física nuclear seria a profissão do futuro. Então ele convence o filho a estudar física nuclear. E por isso que o Osterman, ele estuda física nuclear, depois ele se torna doutor, né, o doutor John Osterman. Tá? E aí ele se forma, vira doutor e ele vai trabalhar nos laboratórios do governo, nos testes, os campos intrínsecos. No EJA, como eu falei no vídeo lá do Dr. Manhattan, no EJA eu não aprendi campos intrínsecos, então
vocês não enchem o meu saco com isso, mas é algo com a união da matéria, né? Com a manutenção da construção da matéria. Mas o fato é que tem umas câmaras que fazem teste com isso, no laboratório de... como é que é o nome do laboratório do governo? Gila Flats, é um laboratório governamental de testes Isso. nucleares, etc. E um dos campos de estudos lá eles estão pesquisando se existe uma força além da gravidade, que seria a força intrínseca que mantém a matéria unida. Então Olha o Felipe salvando esse programa aqui, ó. Um exemplo, é o que manteria os átomos unidos, essa força intrínseca. Então, para dar um exemplo, né, que vai fazer sentido daqui a pouco, se existe uma força que manteria nossas moléculas, nossos ossos, nossos músculos, para dar um exemplo, né, unido. Então pensa nisso, a gente tem essa força gravitacional que nos mantém presos à Terra, né, os objetos, enfim, e você tem a força intrínseca que mantém a união desses átomos compondo a matéria. Então pega bem essa ideia do ofício de um relojoeiro de montar e desmontar um objeto completo, montá-lo e remontá-lo na sua sequência original, e pega essa ideia da força intrínseca, uma força que mantém a matéria unida. Então o fato por isso que é importante, doutor... crianças, vocês terem um sócio para apresentar um programa, tem uma formação educacional melhor que a sua, porque, cara, agradeço ele salvar o programa, cara, porque senão, se não fosse por ele, tá ferrado aqui, bicho. Mas vamos lá, cara, continua aí, desculpa a interrupção. E aí o que acontece? O recém-formado, recém-doutorado, concluído, o Dr. Osterman passa a trabalhar num laboratório de estudos governamental em 1958, e ele começa a trabalhar com esses testes da força intrínseca. E aí tem diversas câmaras com fechamento de trava automática. Então, uma vez que o teste é iniciado, não é possível pará-lo. E aqui pega o roteirista, o desenhista, descreve bem esse clima, estilo meio que Área 51, de testes governamentais e tal. E aí existe isso, tá? Em coisas industriais tem certas máquinas que, se você tiver lá dentro e fechar, um abraço para iniciado o você, protocolo tá, de gente? segurança. E aí o que Porque é acontece? protocolo de segurança. O Dr. Osterman, ele, acabado o expediente, né? Ele vai sair para beber com os amigos e ele volta para o laboratório porque ele esqueceu o relógio dele dentro de Putz, uma cara. das câmaras de teste. Aí a gente tem aquela origem clássica do super-herói, né? Vítima de um acidente científico e tal. O fato é que quando ele entra nessa câmara para pegar o relógio que ele esqueceu, a porta se fecha. E uma vez a porta fechada, o protocolo de segurança impede o bom doutor, de sair. E aí o E não, calma que sistema... você tem que falar. Você tem que falar que ele bate no vidrinho da câmara. Isso é legal. Isso é a parte legal do vem detalhe da história. esse Vem, momento em que ele pessoal, entra... ele bate o vidrinho, fala assim: ô pessoal, abre Me aí, pô. ajuda! Para de Isso aqui não brincadeira, tá né? engraçado, para de brincadeira, né, gente? Aí a galera olha e fala assim: putz, não E vai aí dar, a não. hora que ele tá olhando pelo vidrinho, assim, Pô, é muito boa aquela dentro, na cena, parte cara. de dentro da câmara de testes, né? E aí quando ele olha, a galera de fora já tá horrorizada. Desesperado, horrorizado. E Essa inclusive a palavra, namorada horrorizado. dele fala: eu vou sair daqui porque eu não consigo ver. E ele fala: gente, o que é isso? Espera aí, pô. Ele fala, aí os outros doutores falam assim: cara, o teste foi iniciado automaticamente. Uma vez que a porta se fechou, não tem como te tirar daí. Você vai ser o teste, sei lá, acho que é o É, 33. Ele fala: não, pera aí, o que é isso, pô? Mas o que aconteceu com os outros testes? E acontece que os outros testes foram feitos em sim, objetos e explodiram todos. E sim. aí o bom Uma doutor acaba experiência, tendo uma uma experiência experiência como é que é científica mal irrepetível. fadada. É. Não, mas como é que eles falam? É irrepetível, única e irrepetível. Né? E aí tem uma cena bastante pesada, porque quando a câmara de teste se liga e o doutor não pode mais sair, supostamente essa força que mantém toda a matéria unida desaparece por causa da câmara. Então não há nada mais que possa ligar os átomos e as moléculas do doutor e ele acaba explodindo. Numa Sim, cena bastante... sendo onde você vê obliterado. os átomos dele se separam completamente numa explosão, você vê pele, os ossos se desfazendo completamente. É uma cena bastante Uhum, traumática até para os colegas dele de trabalho que estão assistindo. Mas aí sim. entra um porém,
Porque o Enterram, aí clima fazem um enterro sem corpo, né? Fazem um enterro sem corpo. fazem um enterro simbólico e não sobrou nada, né? E acontece que alguns dias depois, algumas semanas depois, Algumas os semanas depois. funcionários do campo de Gila Flats, né? Do laboratório, começam a dizer que o local está sendo assombrado, porque eles têm escutado É, vozes e gritos durante a madrugada. Um deles alega que viu um sistema circulatório incompleto perambulando dentro do sim. laboratório. Um Outros alegam ter esqueletinho visto um ali. sistema muscular, músculo esquelético incompleto andando e gritando e depois desaparecendo. Sim, E aí você vê os colegas dele de trabalho completamente assustados no refeitório conversando sobre isso aí. Pô, acho que eu vou pedir demissão porque eu não consigo. A morte do Osterman tá pesando demais na minha cabeça. E tem gente dizendo que esse lugar é assombrado. E aí acontece o sim. seguinte: no meio dessa conversa já bastante sinistra, No uma refeitório, criatura azul do nada aparece no meio do refeitório. E esse, meus nua. amigos, Nua, completamente ainda nua. mais agradável. É, A roupa não vai junto, né? Isso que é complicado, né? então aparece uma criatura azul, careca. E esse é o evento que muda drasticamente os rumos da história nesse quadrinho. É o Perfeito, surgimento do perfeito. primeiro e único super-herói, uma criatura de poderes incomensuráveis e que vai trazer uma É, mudança drástica para a história mundial. Então, a partir de então, o estamos, Dr. Osterman deixa de estamos falando existir. dele, E quem surge, então, do grande azul, azulão. é o que será chamado de Dr. Manhattan. Isso aí, para a galera que assistiu Oppenheimer recentemente, né? Em referência Sim. ao projeto Manhattan. De maneira proposital para causar mais medo ainda. Nos inimigos da Porque América. dos inimigos da América. E vamos lá, o Doutor Manhattan, ele surge como o único super-herói, vamos falar de super-homem, né? Um ser que está acima da humanidade, ele tem poderes, ele percebe o tempo de forma diferente, ele percebe o tempo de forma simultânea. Ele consegue desintegrar blindados apenas com o uso dos seus poderes. Né? Tem uma cena famosa que ele desmonta um blindado todo Isso. apenas usando seus poderes. Ele consegue teletransportar, enfim, um monte de coisa. De E capacidades ele incalculáveis, né? capacidades incalculáveis. E é interessante que é o seguinte: é, todos os heróis, inclusive o super-herói, o único que é o Dr. Manhattan, está sujeito às ordens do mundo. E não muito diferente, ele é alvo de uma moldagem publicitária por parte do governo americano, que passa a colocar as mãos em cima dele. Por isso que ele acaba sendo nomeado de Dr. Manhattan por um golpe publicitário e tentam emplacar um símbolo para ele. Isso é interessante. Aí Aquele entra a símbolo do publicidade em átomo, cima dos heróis, né? entra a publicidade em cima dos heróis. Tenta fazer aquele símbolo tradicional do átomo, e aí ele não gosta, e aí ele faz um círculo. Se vocês vão olhar no desenho, que é uma bolinha, uma bola, um círculo e uma bolinha menor nesse círculo, que é o símbolo do átomo de hidrogênio, que ele desenha na testa. Então, esse símbolo que ele tem na testa é o símbolo do átomo de hidrogênio, que, segundo o Dr. Manhattan, se ele vai colocar alguma imagem nele, um símbolo, que seja algo que ele respeita. Para você ver, olha só como o Alan Moore ele desenvolve um negócio interessante, cara. Até as motivações simbólicas existem ali em O cada cara tem personagem. doutorado, respeita o cara, porra. Doutorado em Você que quer física, ser pô. chamado de doutor, agora vamos receber cartinha. Você que quer ser chamado de doutor, doutor é quem tem doutorado, não sei a polêmica. Zoando, gente, não quero briga não. Pelo amor de Deus, não quero briga não. Mas vamos lá. Ótimo para começar um programa, né, cara? Mas vamos lá. Eu só queria citar uma frase antes da gente prosseguir. Então, estamos entrando no crepúsculo da primeira geração, que termina na década de 40, e com o nascimento do super-homem ou super-herói Dr. Manhattan, é a alvorada de um segundo grupo de heróis que vai surgir. Mas antes disso, eu queria só citar uma frase muito legal desse. Esse é cheio de frases legais, de trechos legais do Watchmen, mas tem uma que eu gosto, que é que é colocado não no filme aparece como uma cena, mas no quadrinho aparece naqueles extras entre os capítulos. Depois a gente vai falar sobre isso. Que é Sim. um dos colegas do John Osterman.
né, que é amigo dele, ele escreve um artigo em que ele cita uma entrevista em que alguém atribui a ele uma determinada frase que é: o super-homem existe, ele é americano. E aí ele corrige, ele fala: eu não falei isso, eu falei exatamente assim. Deus existe, ele é americano. Isso é muito legal, cara, porque mostra como o Alan Moore ele consegue trabalhar com uma complexidade até mesmo teológica, que é aquela capacidade da pessoa extremamente materialista, que não tem uma formação teológica ou filosófica muito avançada, de ela se impressionar quando ela fica só atenta ao campo material, ela acaba se impressionando com a capacidade, o poder que o Dr. Manhattan tem de manipular o campo material. Então, para um mundo extremamente materialista que é a América do século XX, o fato do Dr. Manhattan ele conseguir manipular o campo material de uma maneira extrema transforma ele num deus para uma cultura. Não é só o América, tá? O Ocidente, ele ao longo, né, do pós-iluminismo, ele vai se tornando muito materialista. Então, até o próprio Moore ele faz essa leitura, essa reflexão sobre como Manhattan é visto como um deus ou não, porque ele próprio acaba até negando isso, né, nas entrelinhas. Mas é muito legal falar que então o Dr. Manhattan, antes da gente entrar na segunda geração, ele é um personagem muito importante e muito complexo, porque não é só um cara com poderes. O próprio poder dele tem limitações. Quais são essas limitações? O apreço que ele tem pela humanidade, o resquício de apreço que ele tem pela humanidade, o fato dele não ser totalmente onisciente, onipresente e onipotente. Ele parece ser, mas ele não é. Então, isso é mostrado na entrelinha de vários textos. Só dar um exemplo, gente. E aí já vou fazer o gancho da balança de poder, que o Felipe tá louco para falar. Eu sei que ele tá louco para falar. Travou. Não, já vai voltar. Aí. Show. Isso aí eu vou. Isso aí, cara, vou cortando e vou Trabalhando na refazendo. edição. Show. Não tem problema. Ih. Tem problema. Espera para Manhattan até agora ou não? Pera aí, sumiu tua imagem. Não, agora Tá me vai ouvindo? voltar. Tô te ouvindo. Voltou. Agora foi. Ficou Voltou, legal. beleza. Então, se eu conseguir ouvir até que parte o que eu falei, Dr. Manhattan? É sobre as limitações dele. O resquício de Tá. humanidade, a suposta onisciência dele. Até aí. Isso. Mas então, ele não é um ser onisciente, onipotente, onipresente, porque ele tem suas limitações, isso é visto até nas entrelinhas dos textos. Por exemplo, quando ele fala que não pode deter 100% das armas nucleares, caso tenha uma arma nuclear, uma guerra nuclear, isso já mostra que ele não é onipotente. Então, são coisas de entrelinhas que vão mostrando. O interessante do Manhattan é até onde ele pode ir, e não quais são quais são os poderes, mas sim quais são as fraquezas dele. Então, isso é muito legal, tá? Mas, como eu falei para vocês, ele é um cara, como a gente falou para vocês, ele é um cara muito poderoso, causa um efeito muito grande no mundo material. E isso, obviamente, que vai ter um efeito sobre o mundo. E ele pertence aos americanos. Os americanos são os, entre aspas, controladores dele. E aí, Felipe, e o que isso causa no mundo do Watchmen? Essa história alternativa que acaba surgindo. É legal a gente lembrar para a audiência que na década de 60 já estava rolando a Guerra Fria, né? Então essa corrida armamentista bélica entre as duas grandes potências mundiais na época, Estados Unidos e União Soviética, ela é muito bem representada aqui no quadrinho. Então, enquanto a gente teve uma disputa acirrada, porém balanceada na história real, né? Essa história se desequilibra, né? No sentido bélico da coisa, demais e pesa muito a favor dos norte-americanos por causa da existência do Dr. Manhattan. Essa frase mencionada no quadrinho, né? Deus existe, ele é americano. Ela é além da questão filosófica da parada, ela é um símbolo, ela é uma jogada publicitária muito boa no que se concerne ao contexto de Guerra Fria, né?
Vocês podem ter armamento nuclear, mas nós temos Deus do nosso lado, né? O Dr. Manhattan, ele vira parte perfeito. do arsenal bélico norte-americano, né? Então, depois da existência do Dr. Manhattan, sendo ele americano, quem poderia bater de frente com os Estados Unidos? Ninguém. Porque o único super-herói que existe no mundo ele tá do lado do governo norte-americano. Então é legal como o contexto da Guerra Fria ele é comentado aqui na história. Ainda existe, obviamente, a tensão do holocausto nuclear entre as duas grandes potências. É uma tensão que perdura todo o quadrinho, mas a existência do Dr. Manhattan, eu acho que eu posso dizer que ela até acirra um pouco mais essa tensão entre as duas, essa tensão nuclear entre as duas potências, né? Então percebam os soviéticos têm que construir mais armas para poder bater de frente com o Manhattan, né? Manhattan. Isso. E lembra que os americanos continuam tendo na história, obviamente, um arsenal nuclear, tá, gente? Então, o fato de ter o Manhattan não parou, né, o crescimento do arsenal nuclear, tanto dos americanos quanto dos soviéticos. Mas só um exemplo de como é desbalanceado esse poder, lembrar que no final da década de 70, os soviéticos invadem o Afeganistão. Na história, eles só passam a invadir o Afeganistão depois que o Manhattan ele foge do planeta Terra. A gente vai explicar por quê depois e tal. Mas para vocês verem que vocês verem que a presença do Dr. Manhattan do lado americano dá aos americanos uma capacidade de pisar, inclusive, em áreas de influência dos soviéticos naquele período. Então, ele realmente ele desbalanceia o jogo de poder geopolítico da Guerra Fria. E não só isso, a existência do Manhattan, ela gera inovações tecnológicas muito drásticas e muito rápidas. Então, na realidade do quadrinho, já existem carros elétricos desenvolvidos pelo Manhattan. Então, uma série de inovações tecnológicas advindas da existência do super-herói, né? Ele mesmo, ele além da parte do balanço de poder, legal que você lembrou, né? Ele cria coisas e isso muda como que as pessoas os carros, né? A fonte, a matriz energética, tudo. Tá? Então, mas vamos lá. Pode falar, cara. Fruto da existência do Manhattan, lembra que a gente comentou da primeira geração de heróis, né, de vigilantes? Já em 64, passa a existir a segunda geração de vigilantes, né? Ou de combatentes. E o Dr. Manhattan está inserido numa tentativa do governo norte-americano de criar uma nova geração de heróis. Então, só que aí tem um porém, e é importante para a audiência entender. Como o Dr. Manhattan surge e ele acaba, de certa forma, se aliando ao governo, então o governo tem um super-herói do seu lado, né? O vigilantismo passa a ser autorizado pela lei. Então, enquanto a primeira geração de heróis atuava na ilegalidade, a segunda tem o aval do governo para trabalhar. Então, nós temos uma segunda geração de vigilantes compostas pelo Dr. Manhattan, pela segunda espectral, que é filha da primeira espectral, essa segunda se chama Lori. Nós temos um segundo coruja, que assumiu o manto do primeiro, da mesma forma que a espectral, que é o Daniel Dreiberg. Nós temos Walter Kovacs, vulgo Rorschach. Nós temos Ozymandias. Simpaticíssimo. Gente fina pra caralho. E nós temos... aí entra chamaria pro churrasco fácil. Total, só faltava tomar um banho, né? Então nós temos uma geração de heróis, aí entra um outro personagem bastante significativo, que seria, enquanto o Manhattan é o super-homem, nós teríamos o personagem que seria o ápice do desenvolvimento humano, que é um cara chamado Adrian Veidt, vulgo Ozymandias, e pega bem essa alcunha bem simplória, né? O homem mais inteligente do mundo. O homem mais inteligente do mundo. Será que ele dá uma de humildão e fala, não, dizem, né? Dizem que eu sou o homem mais inteligente do mundo. Na verdade, eu tenho só uma equipe publicitária bastante entusiasmada, né? Cheio de humildade ele. Mas vamos lá. Mas aí tem um tal de comediante, cara, na segunda geração, que começa em 64, o Capitão Metrópole tenta reunir de novo um grupo de heróis, ele é humilhado na primeira reunião pelo um tal de comediante, ele acaba até caindo fora do circuito,
É o Metrópole da primeira geração, tá? Tá mais gordo, tá velho e tal. Ele que junta. No filme é o Veidt que faz essa reunião, que é o É, tem essa Ozymandias. diferença. Se você vê o filme, no quadrinho tem essa diferença, é o Capitão Metrópole. E aí tem aquela cena que o comediante humilha ele nessa primeira reunião dos heróis e queima até o mapa, é bem significativo. Mas aí você pode estar se perguntando, meu querido ouvinte, o comediante, porque o Dan Draper, ele é o Coruja que sucedeu o primeiro. A Espectral Isso. sucedeu a Espectral mãe, tá? E o tal do comediante suceder alguém? Não, é o mesmo, Ainda é o mesmo. novamente, é o mesmo filha de uma puta que estava no primeiro, que tentou estuprar a coleguinha. Ele está na segunda geração de heróis. E aí nós vamos falar do nosso segundo personagem, que é o comediante, porque diabos ele ainda está trabalhando, né, depois de ter feito tomado aquela atitude. Porque no mundo real, muitas pessoas seguem caminhos tortuosos se tiverem bons amigos, né? E, e o que aconteceu com o comediante foi que, após ser expulso dos Minutemen por tentar cometer um crime contra uma colega, ele acaba fazendo participações para o governo durante a Segunda Guerra Mundial, no Pacífico, né, mais especificamente. E ele é apesar de ele ser extremamente amoral, nós vamos falar sobre isso, ele é um cara, ele é um super soldado. Ele seria um equivalente a um Capitão América e a figura do bobo da corte, o Joker, né, que provoca a moralidade das pessoas, né? Então, mas ele seria um Capitão América caído, né? Ele representa a América com seus símbolos, mas ele é um cara completamente abjeto. Então, mas ele acaba se envolvendo com o governo, e o governo acaba gostando dele porque ele é uma arma de guerra muito útil. Assim Ele é como o Dr. eficiente. Manhattan é uma arma de guerra eficiente, perdão, gente, o comediante também é um super soldado, mas não é super no sentido de superpoderes, mas ele é o melhor, é o soldado mais capacitado e mais eficiente num campo de batalha. Então, o comediante ele acaba refazendo sua carreira a partir dos seus contratos com o governo, como mercenário também, enfim. Ele é o soldado, o super soldado. E por isso ele é chamado a participar da segunda geração de heróis. E o comediante, Felipe, que temos para falar dessa figura, além de ser uma das Então, mais interessantes? é bastante interessante frisar essa questão do alinhamento do comediante com o governo norte-americano, né? Então, você vai ter participações dele na Segunda Guerra Mundial, você vai ter o comediante participando da Guerra do Vietnã, você vai Uhum. ter o comediante participando do atentado que tirou a vida de John Kennedy. Então, a história do Supostamente. comediante está bastante alinhada com a história política do governo norte-americano. E isso é um dos motivos que levou o governo a aceitar legalmente a atuação dos heróis, né? Pô, se a gente tem Sim, um agente político interno e externo, que é um herói, a gente não pode tratar ele como algo ilegal, né? E o próprio Dr. Manhattan. Então o governo legaliza a atividade super-heróica. Mas é importante lembrar que o comediante ele é um personagem complexo, mas ele é bem execrável, ele é uma figura bastante violenta, ele é uma figura. E não só violenta, mas é um cara que ele se sente bem no meio da violência, no meio do campo de batalha, no meio daquela sim. sanguinolência e tal. Ele é um personagem truculento e ele tem uma leitura de mundo bastante peculiar. Ele diz que a Uhum. humanidade sempre quis se destruir, mas dado o contexto da Segunda Guerra Mundial e da existência do armamento nuclear, a humanidade finalmente teve os meios para conseguir fazer isso aí em larga escala. Então, quando acontece essa Sim. segunda reunião dos combatentes do crime, no intento de criar um segundo grupo de heróis, o comediante ele olha para todos os heróis que estão reunidos ali, inclusive o Dr. Manhattan, e ele fala assim: sabe o que vocês são? Um bando de palhaço. Sabe o que a gente consegue dando porrada em bandido? Nada. Porque daqui a pouco os Estados Unidos e a União Soviética vão se bombardear e vai todo mundo morrer. E aí ele olha pro Sim. Ozymandias e ele diz, inclusive você, seu palhaço, que se auto-intitula o homem mais Sim. inteligente do mundo, depois do holocausto nuclear, você vai ser o homem mais inteligente das cinzas, tá? E aí ele joga um Fantástico, é baita de isso um aí. balde d'água fria nessa pretensa segunda geração de heróis que acha que vai resolver o problema do mundo
prender um bandido, dando porrada, ou seja, a galera tá ali para resolver um problema micro, problemas sociais micro, né? Quando na verdade existe um problema muito mais complexo em escala global, que são dois países que detêm armamento nuclear e podem se destruir a qualquer momento. Então, perceba, nossa audiência, que a tensão da Guerra Fria e essa ameaça nuclear, ela permeia bastante o comportamento das pessoas. Então, apesar do comediante Sim. ser um personagem execrável, ele tem uma leitura de mundo bastante visceral. Ele diz, cara, quem somos nós aqui prendendo um bandido por vez em cada esquina, quando o fim do mundo pode estar ali amanhã? Se um presidente apertar um Uhum. botão e mandar mísseis, o nosso manda de volta, e talvez o único que vai sobreviver é o Manhattan. Então o que a gente está fazendo não resolve nada. E aí a gente tem opiniões divergentes a respeito disso. E quando o comediante joga esse balde d'água fria, o Capitão Metrópole, extremamente preocupado, ele diz uma frase que é muito emblemática e ela vai fazer sentido quando a gente contextualizar, terminar de contar um pouco mais a história. Grava isso aí, audiência. Ele diz assim, mas pessoal, esse é o mundo, ele tá cheio de problemas, alguém precisa salvar o mundo. E assim acaba meio que essa primeira tentativa de criar-se uma segunda geração de heróis de uma forma bem catastrófica, né? Então percebam que os heróis aqui, Sim. eles não são simplistas e eles não têm uma visão de mundo imaculada e perfeita e etc. Que os heróis, eles têm, eles enxergam, alguns deles enxergam a sociedade como um problema sem solução, né? E Sim, isso alguns, mesmo. inclusive, acham que nem vale a pena salvar as pessoas, porque as pessoas são violentas e você vai salvar elas aqui, e daqui a pouco elas vão tentar se matar umas às outras ali e tal. Então, o conceito de heroísmo, ele é bastante debatido filosoficamente na figura de cada um, na perspectiva de cada um de seus personagens. E reitero, a visão, apesar de não concordar 100% com a visão filosófica e social do comediante, ela é bastante relevante para a construção da história. Essa leitura de mundo meio catastrófica, digamos assim. Aí você vai cair num problema que eu vi num churrasco esses dias. Estava eu num churrasco e um grande amigo meu, que vocês vão conhecer ele na Anatomia, né, alguns programas, ele veio falar, estou gostando muito e me identificando muito com o comediante, devo me preocupar? Eu falei Deveria. assim, com certeza, não, brincadeiras à parte. O comediante, o comediante é um cara que ele mexe muito porque ele é realmente, ele faz o papel do arquétipo do Joker, né? Do bobo da corte no sentido de mexer com as estruturas, crenças e estruturas. Primeiro que é o seguinte, o comediante é um cara ariano, no sentido grego, que é o seguinte, os gregos tinham dois deuses, que é o para guerra, que era o Ares e Palas Atena, que é a guerra justa, é o herói, é o cara que defende a pátria, é o cara que não gosta da violência, mas ele faz estratégia, ele é um bom soldado, etc. E você tem a guerra na figura do Ares, que é um deus que não era tão querido por muita grande parte dos gregos, que ele representava a violência e o gosto pela violência. E no mundo, cara, soldados e mercenários e pessoas que gostam da violência deliberadamente é uma porcentagem rara. Tá? Muitas pessoas gostam de meio militar, se identificam, etc. Mas aquele cara que gosta do sangue, da violência, da maldade, da pilhagem, do caos, isso é uma minoria muito, é uma minoria mesmo da humanidade. Ainda E bem, né? graças a Deus, é. Então você tem no comediante a figura do Ares, né? Da guerra violenta, do homem violento, do cara que gosta de sangue, ele se diverte na violência. O Não prazer na só serve o violência, né? Estado, ele prazer na violência. E não vamos citar, vamos falar do enterro dele e falando das cenas, né, a partir do enterro dele, que é bem interessante, né, para a gente poder pegar na sequência aqui. Mas então o comediante é esse cara, e ele provoca. Por quê? Porque ele vive lembrando os personagens e o leitor de que, pô, cara, o que você tá me falando, você é bem hipócrita. Porque você sabe que isso aqui não funciona. Você sabe que isso aqui tá fadado a fracasso. Você sabe que as pessoas são hipócritas. Você sabe que isso aqui é de mentira. Você sabe que você queria uma solução rápida também. Você gosta do que eu tô fazendo. Por isso que muitos leitores gostam do comediante e depois que eles fecham o Watchmen, eles falam, pô, mas caramba, eu tô gostando do comediante. Esse é o brilhantismo de um personagem bem construído. Que ele é amoral, ele é abjeto, ele é
terrivelmente errado, e mesmo assim você gosta dele e se sente mal por gostar dele. E E eu essa é a graça acho. da literatura, né? E uma das paradas que ele fala é assim, cara, para com essa porra, essa ideia aí não deu certo na década de 40, não vai dar agora de novo. Então ele gera uma discussão interessante a respeito da eficácia do trabalho do vigilantismo do herói, né? Porra, se o que a gente tá Sim, tentando resolver aqui são problemas dando porrada e prendendo bandido, a gente prende um hoje, amanhã vem outro, e vem outro, e vem outro. Até quando isso aqui é eficiente? Ele também tem essa, quando ele joga na cara dos heróis a inutilidade do trabalho deles frente a um poder maior, ele também entra nessa seara social da atividade super-heróica, né? sim, Porra, a gente tá isso querendo aí. resolver problema social dando porrada e prendendo bandido, é isso aí? Sim, cara, o comediante é muito. Hoje, claro, por causa do tempo, né, gente? Hoje vai ser um episódio mais longo, mas por conta do tempo a gente não poderia falar tudo sobre o comediante. Mas o comediante é um personagem muito profundo e muito interessante. E ele é. Assim, o Manhattan é o mais poderoso, mas ele tem sua fonte de poder em outras coisas, em outras possibilidades, inclusive na linguagem, né? Que o comediante ele é muito poderoso no uso da linguagem, né, na Sim. ironia. Mas vamos falar do enterro dele, que a gente consegue falar de algumas cenas memoráveis do comediante. Bom, o Edward Blake, comediante, morre, como eu falei para vocês no começo da história, é arremessado da janela, e tem um enterro, e vão ao enterro o Dr. Manhattan, o Ozymandias e o Coruja, né? O Dan, né? E eles vão durante o enterro. É muito interessante essa cena. No filme mostra também, de uma forma bem competente até, mostra cada um dos personagens lembrando de sua interação com o comediante, né? Na época eles eram vigilantes juntos, e como aquilo mexeu com eles. São cenas que Impactou fizeram cada bastante, um né? deles, teve um impacto em cada um deles. Ah, a primeira cena que a gente poderia falar, que a gente já falou desse cara, é o Dr. Manhattan. A recordação do Dr. Manhattan acontece no Vietnã, né? E aí então, tem uma das cenas mais escrotas, só Pô, o tem muita comediante cena seria capaz escrota de nessa fazer. passagem. Tem Muita, muita cena muita, muita. escrota. Nesse personagem tem muita cena escrota, mas essa é maravilhosamente escrota, gente. Ah, que é a cena que ele está num bar e a guerra terminou, a guerra é vencida pelos americanos por Pelo causa do Dr. Dr. Manhattan, né? Manhattan, pelo Dr. Manhattan, vamos colocar de maneira clara, pelo Dr. Manhattan. E aí o Blake adora um barzinho, né, Felipe? Adora um botequinho, ele gosta de um charuto, de uma birita. Ele tá lá no bar e tal, e a guerra terminou. E ele é cheio de tiradas, não vão ter tempo de falar de tudo, mas ele tem frases muito memoráveis, né? Mas tem uma cena em que ele tá no bar lá, tá o Dr. Manhattan junto com ele tá tomando sua birita, né? E aí tá explodindo os fogos, porque acabou a guerra e tal. E esse país não se cansou de fogos, né? Já não foi suficiente. Tipo, coisas desse Porra, isso tipo é que do aparecem caralho, cara. nas falas. Ele é maravilhoso, cara. Não o personagem, tá, gente? Não tô falando que é maravilhoso, as atitudes são maravilhosas, mas a Os construção, comentários né? dele são muito sagazes, né? Aí eis que entra uma das cenas que acho que dá a introdução ao personagem dele, que é a grávida, era uma das namoradinhas vietnamitas dele, entra no bar grávida e fala: "Você quer, Sr. Blake? Você não vai esquecer, você não pode esquecer disso aqui. Ela tá com a A guerra barriga grande, acabou e né? ela tá barriguda, A né? guerra acabou, tá barriguda." E aí ele fala: "Esquecer, eu vou cair fora daqui, desse teu país de merda aqui", né? Ele começa a ofender ela de uma maneira muito escrota. E aí ela fica muito chateada, né, obviamente, pega uma garrafa, quebra e rasga o rosto dele. E aí ele, como um bom gentleman, saca sua arma e mete um tiro na barriga dela, né? E mata a Pesado. grávida, não só a grávida, um filho que supostamente é dele, porque ela rasgou e aí, e não satisfeito, ele olha pro Dr. Manhattan e diz: "Porra", não, o Dr. Manhattan fala, né: "Pô, mas você matou uma grávida." E você não fez nada, você poderia ter transformado as balas sei lá, em borboleta, não sei o quê. Você não fez nada, você não tá ligando pra gente, você não liga pra humanidade, quer que Deus nos ajude. Uma coisa, esse cara é muito bom, cara, é muito bom. Ele usa o nome de Deus, assim, ele faz uma coisa muito escrota e usa o nome de Deus. É muito, Porra, muito, esse é assim, como uma forte. interjeição, né? Não, então, tipo, não que ele não é um personagem religioso, mas assim, ele faz aquele linguajar
aquelas interjeições clássicas, né? Tipo, pô, que Deus nos ajude, né? Que Deus ajude a América, o que será de nós, né? É muito bom. E no final, eu não lembro se. No filme isso ficou muito impactante, que ele ainda chama o médico. Lembra disso aí? Ele Isso. atira na grávida, a grávida cai morta no chão e ele bota a mão no rosto e fala: chame o médico, tipo, pra ele. Tipo, antes que a grávida tá no chão. Cara, é isso, cara. Eu queria falar dessa cena, eu perdi um pouquinho de tempo aqui, mas isso é o comediante. Isso é o comediante, tá? E vai disso para baixo. Então, ele. E é importante dizer que uma das coisas que chama atenção na investigação do Rorschach sobre o assassinato dele e tal, né? É porque uma das coisas que aparecem nas pistas é que o comediante ficou muito impressionado com algo um plano que está acontecendo, né? Isso já é em 85. E aí o Rorschach se pergunta, porra, o que fez o comediante ficar tão impactado? Por que eu tô dizendo isso aí? Logo ele, né? Porque o cara faz muita coisa impressionante. E você pensa, caramba, o que alguém está fazendo que deixou o comediante tão assustado, né? Que plano é Logo esse esse? cara Porque que você vê comete tantas ele, atrocidades, porra, né? pois é. E aí, Felipe, lembra da memória do. A gente já falou do Dr. Manhattan, nós temos o do Coruja, que é bastante interessante, do Dan Draper, né? E eu não tô lembrando da. O Ozymandias tem uma memória com ele, não tem, cara? Ele lembra da reunião dos combatentes do crime, né? Ah, é o da reunião, isso mesmo. A reunião tá dentro da memória do Ozymandias, ele humilhando. No caso do filme, ele tendo um embate com o próprio Ozymandias, Sim. e no quadrinho humilhando o Dr. Metrópole, botando todo mundo na parede e tal. Mas o do Coruja é outra cena memorável também, do presença de espírito do comediante, né, cara? E o que é legal? Comenta um pouquinho pra gente. A gente tá tendo o enterro de um que seria um herói americano, com toda a pompa e circunstância do É, governo e etc. E você tem pessoas que de fato conviveram intimamente com o Blake no sentido de trabalhar com o cara em combate mesmo, né? E aí o que acontece? A gente diz que a primeira geração de heróis trabalhou na ilegalidade, à margem da lei, com o governo fazendo vista grossa, né? Ok. A segunda geração do Dr. Manhattan, do Comediante, do Segundo Coruja, da Segunda Espectral, do Ozymandias, etc., ela trabalhou de maneira autorizada, legalizada pelo governo. Mas aí acontece um evento em 77, e isso é lembrado durante o enterro do comediante, em que a polícia entra em greve, alegando ser impossível executar o seu trabalho tendo os vigilantes atrapalhando. Ou seja, não tem como a gente ser sim, policial se o governo autoriza os vigilantes a fazer o que bem entendem sem responder a nenhuma legislação. E a lembrança do Coruja é justamente essa, né? O Dr. Manhattan tem o flashback dele, e aí o Coruja tá olhando pro caixão do comediante e ele se lembra quando a greve da polícia em 1977 atinge o seu ápice. E aí essa segunda equipe de heróis se dividiu pela cidade de Nova York para tentar conter uma manifestação bizarra que está acontecendo, uma manifestação violenta, depredação da cidade, etc. E o Coruja está trabalhando junto com o comediante para deter conter essa manifestação. E o Coruja é um herói bastante pacífico, ele é bem civilizado até, ele recorre à violência como último meio. O comediante não. Então o Coruja avisa uma, duas, três vezes com o megafone para a população ir para casa e tal, para não depredar toda a cidade, etc. E aí, na terceira vez que ele avisa e não dá nada, a população continua se rebelando com placas, palavras de ordem contra os vigilantes, etc. Ou seja, a população tá protestando contra a atividade super-heróica, que é uma parada bem real, digamos assim, né? E sim, aí o sim. comediante pula da nave do Coruja e ele começa a descer a porrada na população, cara. E aí a galera tá pichando a cidade, quebrando, pilhando Cara, e essa etc. cena é maravilhosa, cara. Ela é No filme, maravilhosa, no tanto filme, no o filme filme captou quanto no muito bem quadrinho. isso aí. A essência No filme fica sobretranspoa muito muito legal bem. também. E aí tem um cara pichando uma frase bastante emblemática, ele tá pichando no muro assim, Who watches the Watchmen? Que traduzido Cara, significa quem muito, essa frase é vigia muito os boa, muito vigilantes. boa. Ela Quem tem uma vigia os simbologia vigilantes. fodida, porque se o governo deu o aval para os heróis agirem na legalidade, ou seja, eles podem fazer o que eles quiserem, quem é que vai controlar as ações desses caras? Quem é que vai controlar as ações do Sim, Dr. Manhattan?
Porque se o governo sancionou, eles podem fazer o que eles quiserem, eles têm capacidades extraordinárias, o Dr. Mahato tem capacidades sobre-humanas e isso assusta a população. Então eles estão protestando justamente contra isso. E aí tá o comediante que seria um herói, que deveria estar protegendo as pessoas, ele tá descendo a porrada em manifestante. E é engraçado porque tem uma parada que ele grita assim, porque ele é um veterano, né? Ele tá lá desde da Segunda Guerra Sim, desde o Mundial. E isso Pacífico, já é sim. isso aí já se passa em 1977. E aí tem uma hora que ele olha pro, e o Coruja tá todo assustado, vendo o comediante de maneira até eficiente, desmantelando aquela manifestação violenta, descendo a porrada. E aí tem uma hora que o comediante. Entra de novo aquela parada que a gente disse, que ele sente prazer na violência, que ele tá descendo a porrada e atirando na população. Não, Ele fala calma, assim, calma que tem que. Não, calma que tem que botar um detalhe aí, cara. Tem um pessoal no negocinho. Ele está em cima da nave, ele sai da nave, fica pendurado na nave. Aí ele fala: galera, vamos parar com essa merda, senão todo mundo vai sair na porrada aqui. E aí um cara taca uma latinha na cabeça dele e fala: cala a boca, sua bicha, alguma coisa assim. E aí ele fala: ah, é? tá cara, bom, cara, é muito bom. Então tá bom, então. Aí ele desce e o Coruja ele fica desesperado, ele fala: caralho, vai dar merda isso aqui. Pela violência E aí com essa que o cena. comediante começa a atuar. Isso. Aí, antes de você falar dessa cena, só lembrar um pouco antes dela, que tá lá o cara pichando, quem vigia os vigilantes, e aí o comediante pega um lança-granada, Ele atira que é um no negócio cara. muito escroto. E ele atira com lança-granada, não atira do lado, ele atira queima-roupa, nas pô. costas. O cara diz, comediante, não, e ele bum nas costas, com lança-granada, cara, E é direto nas costas do engraçado, cara. porque depois que ele atira no cara, ele começa a rir e ele faz uma menção histórica Isso. interessante. Ele fala assim: porra, cara, eu não me divirto assim desde Woodward Bernstein, que são os Cara, é muito jornalistas bom, cara. que teriam denunciado o caso Watergate, que levou à renúncia do Richard Nixon. Então, o comediante ele tá tão ligado ao governo norte-americano que ele matou os dois jornalistas que denunciariam os escândalos políticos do Richard Nixon. Então, como ele matou esses dois caras, os escândalos políticos do Nixon nunca vieram à tona e por isso ele tá no seu terceiro Não, isso mandato. não acontece, né, cara? E é engraçado que ele fala assim, cara, eu não me divirto tanto desde o caso Watergate, cara. Cara, você sente o prazer dele na história, você Dele na vê, violência. E aí entra uma parada sim, muito você consegue ver emblemática, isso bem. porque ele tá descendo a porrada na população e o Coruja fala assim, cara, mas o que tá acontecendo? De quem que a gente tá protegendo essas pessoas? Aí o comediante dá risada e fala, você não viu, não? Delas mesmas, ué. É isso que a gente tá fazendo, pô. Muito bom, cara. E Muito bom, cara. aí o Muito Coruja tá bom. assustado e ele até tenta deter o comediante. Ele fala assim, cara, aproveita para se divertir. Eu fiquei sabendo que o governo tá sancionando uma nova lei que vai deixar o nosso trabalho ilegal. Então, até essa lei ser sancionada, nós somos a única defesa da população. Se diverte, porra. E Cara, aquele aí já vem bigodinho dele de Clark Gable cara, combina demais com ele, bicho. E aí entra uma parada que essa obra é tão reflexiva que as frases que tem nela, elas não são chavões, frases de efeito insignificantes, não, Não, elas não provocam são, uma verdade. inquietação de alma, porque tá rolando uma E são pancadaria fantásticas, são fudência bem trabalhadas, sim. dentro do território norte-americano, as pessoas estão protestando, que é um direito civil, contra a atividade super-heróica. Os super-heróis estão ali descendo a porrada na população, e no meio desse caos todo, o Coruja, que é um herói muito sóbrio, ele fala assim: meu Deus do céu, o que é isso? O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com o sonho americano? E aí o comediante Cara, ri isso é ainda muito bom. mais. Ele, você tá de sacanagem? O que aconteceu com o sonho americano? Ele se realizou, porra. Você tá olhando para ele, olha aqui, ó. E aí tá a cidade pegando fogo, totalmente caótica, saca? E toda aquela jogada Muito, cara, publicitária de muito vender os bom, cara. heróis como Muito uma bom. figura imaculada que protege a população, eles estão ali descendo a porrada em gente que tá Muito bom. protestando, sabe? Tudo bem que não é pacificamente, mas eles estão protestando e isso aí descamba pra uma violência fodida. E o comediante tá Não, dando risada no meio daquela parada toda. cara, essa cena Isso, do Coruja comediante é muito emblemática. É uma das cenas mais eu acho que emblemáticas do no Watchmen. quadrinho o Alan Moore ele tira muito sarra da hipocrisia norte-americana, saca? Quando ele Sim. zomba do sonho americano, saca? Do ápice do desenvolvimento da sociedade americana, vivenciando um caos que ela mesma criou politicamente, socialmente e etc. Então, o quadrinho ele tem um subtexto filosófico político fudêncio, cara. Você tem que ler. Quando a gente fala de maneira tão empolgada sobre determinadas passagens, você tem que pegar o filme que seja e assistir, você vai lembrar do cara falando o que aconteceu com o sonho americano. Tá aqui, ó. Se realizou, você tá Cara, olhando pra essa ele, cena. porra. Não, a cena, eu tinha falado da cena da grávida, cara. Ele não só atira na grávida, mas o Moore ele vai colocar
ele falando o nome de Deus tipo, como se fosse, meu Deus, tipo, o que aconteceu com a Deus nos ajude. gente? Deus nos ajude. Tipo, o texto do Moore, nesse sentido, é muito. Não são, como você falou, cara, isso é bem legal. Não são chavões, não são frases de efeito, elas são bem trabalhadas, elas não ficam cafona. Elas perduram no pensamento bastante, né, cara? E elas não deixam de ser frases de efeito, mas são frases de efeito muito Significativas. bem trabalhadas. Perfeitamente. Pessoal, é só um pequeno adendo aqui. Nós somos do Moore ali, do Dave Gibbons, né? Nós vamos ter, a gente vai ter programa sobre esses caras, então não se preocupe que não vai ser o foco desse programa falar sobre eles, tá? Mas só lembrar que tanto o Alan Moore quanto o Dave Gibbons e até o John Higgins, eles são britânicos. Isso é legal falar. Então, o Alan Moore, ele vai falar da sociedade americana, vai criticar, mas ele veio da Inglaterra, tá bom? Então, só com esse detalhe aqui, tá? Pra você não ficar falando, não Então, falaram do Alan Moore, a gente vai falar, fique tranquilo. então Pra seguindo não- o desenvolvimento da história numa ordem cronológica, a gente tem essa manifestação e na etapa seguinte o governo norte-americano de fato sanciona uma lei fruto dessa greve da polícia que mergulhou os Estados Unidos num caos, né? O governo norte-americano sanciona uma lei que torna ilegal a atividade de vigilantes. Então, os Sim. vigilantes que não se aposentarem ou se entregarem ao governo, eles serão caçados como criminosos. E a gente tem três vertentes diferentes como resultado dessa nova lei. Dois heróis se aliam ao governo, obviamente o Dr. Manhattan, porque ele faz parte do arsenal bélico norte-americano, Sim, e o continua, né? comediante continua o comediante porque ele é um agente político norte-americano, é um agente da Uhum. política externa norte-americana, bem violento, inclusive. Todos os outros heróis do grupo se aposentam, alguns se aposentam aproveitam o momento para abandonar a carreira, outros se aposentam por medo de serem caçados, enfim. E aí entra um terceiro elemento bastante icônico da história. Enquanto alguns prostituem a sua ideologia se aliando a um governo e outros abandonam seus ideais, se refugiando no conforto da aposentadoria, tem um camarada que ele é um Rufem os camarada tambores. incorruptível. E aí Rufem entra um os dos tambores. personagens mais icônicos dessa obra, que é Walter Kovacs. Vulgo, ele é o Walter Kovacs até determinado momento, mas Sim. o nome dele de herói é Rorschach. E ele é um personagem que representa o conceito filosófico da moral incorruptível. Ele é um personagem que não vende seus valores, não negocia, não faz concessões, tampouco prostitui seus ideais. Então, enquanto alguns se É, esconderam na aposentadoria, outros se prostraram debaixo da asa do governo, o Rorschach continua a sua atividade de vigilantismo, assim, não vou dizer protegendo as pessoas, mas vamos dizer, nas próprias palavras dele, combatendo o mal, porque existe o bem. sim. Na visão do Rorschach, existe o bem e existe o mal. E o mal deve ser punido, mesmo no dia do juízo final. Ou seja, embora a ameaça, aí já entra uma divergência com o conceito do comediante, né? O heroísmo e o vigilantismo é inútil frente a um poder nuclear muito maior. Mas a luta do Kovacs, na verdade, é para punir o mal. E não interessa se o apocalipse é Uhum. amanhã. Os crimes de hoje têm que ser punidos. Então ele não se aposenta e ele continua combatendo o crime mesmo na ilegalidade. E ele vira uma lenda do submundo do crime, porque, dado seus métodos bastante violentos, né? Ele já, além disso, ele já fica visto como uma lenda, um cara que, caralho, enquanto todo mundo se aposentou, tem um cara maluco que continua nas ruas aí, batendo em vagabundo e prendendo gente, investigando crime, etc. Então é como se o Rorschach fosse o último resquício moral do herói que continua atuando numa sociedade caótica. Mas, como tudo no Watchmen, ele é torto à sua maneira. Você fala, porra, Isso. quem leu a história fala, nossa, mas então o Rorschach, ele então ele é perfeito, não, ele é dodói à sua própria maneira também, ele causa tanto problema quanto o resto. E eu achei que você fosse falar que enquanto uns se mantêm, se prostituem para o governo, outros fogem da luta, alguns têm que tomar remedinho, né? O caso Justamente. Não, brincadeiras à parte, ele é um cara de todos,
ele é o que traz o lado psicológico, a leitura psicológica do problema psicológico, né? Dessa questão Eu acho de que a gente problemas de podia usar a palavra infância, trauma, né? traumas. É o personagem mais de todos, é o mais traumatizado. Traumatizado. Vou colocar assim. Porque o comediante a gente não sabe muito bem do background dele, mas ele é como se fosse um coringa, ele não surge, o mal dele não surge, sei lá, de uma explicação de traumas de infância, como Não é um hoje tem essa evento, mania ele de. Não, representa o cara é mal porque a é mal, porque ele natureza, gosta de ser a pronto. tendência natural do ser humano à violência elevado exponencialmente, né? Sim, ele não é E mal, na verdade, vamos colocar, ele é amoral, o comediante é um cara moral, justamente. amoral, ele é pior do que isso, né? Ele é amoral. Mas o Rorschach, ele é um cara moral demais, no sentido de ser intransigente, no Isso. sentido de estar disposto a causar um problema por causa da sua intransigência, e ele também é um cara extremamente violento. Então, apesar dele direcionar a sua violência aos bandidos, ele é um cara brutal. Então, também a violência vai estar presente, muito presente em um Watchmen, tá? E não é diferente no Rorschach. Por que Rorschach? Tá lembrando, pessoal, o teste. Temos o teste de Rorschach, né? Que é o Da Rorschach, psicologia, né? né? Que é o da psicologia, que eu não sei nem se ele está muito em voga hoje, mas o fato é que ele é algumas manchas de tinta, e aquelas manchas são interpretadas pelos Do fundo pacientes, e a branco, né? partir da leitura, a partir da leitura subjetiva, o psiquiatra ele vai fazendo a sua análise, tá? E a máscara do Rorschach, ela é uma máscara branca que tem umas manchas pretas que vão fazendo desenhos parecidos com o do teste de Rorschach. Mas, só uma explicação, uma curiosidade, esse tecido mostra nos quadrinhos que o Rorschach ele pegou de um tecido de testes, né? Que usava um produto químico que fazia essas mudanças, né? Tá bom? Então, essa máscara mágica dele, né? Na verdade, é um Criação tecido do Manhattan, especial, inclusive. criação no Manhattan, tá? Então, você não vai achar aí na sua tia Na lá da Renner. esquina que faz a Renner, você não vai achar na Renner, tá? Então, é uma coisa fictícia. Mas tem até por trás da história do tecido da máscara tem uma profundidade, que era A a gente moça que vai. pediu o tecido, acabou sendo assassinada. O Rorschach sempre tem alguma coisa, tudo que acontece com ele vai ter, é a ponta do novelo que vai se puxando na história e você se espanta, né? Porque vai sempre para A gente um ainda lugar muito vai nebuloso, né? esmiuçar um pouco o background dele, porque vamos mais à frente Sim. usar alguns minutos para esmiuçar o background desse cara aí, porque vale muito a pena. E aí o que acontece? Na época da segunda formação de heróis, o Rorschach se aliou ao segundo Coruja. E eles formaram uma equipe de combate ao crime que foi até bastante eficiente em promover a segurança em alguns bairros de Nova York. Então eles trabalharam muito tempo juntos, tiveram uma longa amizade, etc. Mas conforme já foi dito, ao contrário do Rorschach, o segundo Coruja foi um dos heróis que se aposentou, desistiu. E o Rorschach enxerga na figura do seu antigo colega de trabalho um homem que abandonou a causa, né? Que Sim. desistiu e O que abandonou o aconteceu? mundo O à que própria sorte. aconteceu? O que aconteceu, Rorschach? Você desistiu. É engraçado porque Aquela quando eles se frase famosa, reencontram, né? como a gente falou no começo do programa, o fio condutor da história passa a ser a investigação do assassinato do comediante. E aí o Rorschach passa a avisar os seus colegas de trabalho, que agora estão aposentados, que tem alguém que matou o Blake e que talvez ele esteja tentando, essa pessoa que matou o Blake, talvez esteja tentando matar os antigos heróis, né? E é engraçado Uhum. porque o segundo Coruja é um personagem que ele abandonou pela segurança, o momento político já não era lá muito bom, mas ele é um cara que ele vive da nostalgia, né? Sim, Ele ainda mantém contato vive com o da primeiro nostalgia. Coruja, que foi quem o inspirou ao heroísmo e tal, e ele, apesar de não ser Vai tão tomar velho, ele vive cerveja com um com cara ele que é bem velhinho, e ele uma parece vez por aqueles velhos que semana, né? jogam xadrez É. na praça e ficam lembrando da época de Isso. juventude. E Vai lá. É uma vez aí, por quando semana, né? Ele ele. vai lá tomar Isso. cerveja, alguma coisa assim, né? Ele vai na oficina do Hollis mesmo, ele fala assim, porra, aquela época tal era foda, né? Eu mesmo falo, porra, e é pena que a tua geração foi pra aposentadoria compulsória e tal, mas você vê que a nostalgia
e o abandono do ideal incomoda bastante o primeiro coruja, mas ele não tem talvez aquela mesma determinação ou obsessão que o Rorschach tem para se manter ativo na causa. E é engraçado que quando eles se reencontram, o Rorschach diz justamente isso aí que tu comentou. O Coruja fala assim, pô, cara, bons tempos aqueles, né, que a gente combatia o crime, o que aconteceu? Sim. Aí o Rorschach, por ser intransigente, ele olha pro próprio amigo e fala assim, ué, você desistiu, né? Foi isso que aconteceu. Sim. Cara, fantástico, fantástico. Cabe falar, então, rapidamente da origem do Rorschach, como o Rorschach, quando o seu alter ego ele toma conta totalmente do personagem. Só essa, antes de a gente passar por causa do tempo, né? Acho que é legal essa história. Então, o Rorschach ele sempre foi um herói implacável e brutal, mas ele era, como nas próprias palavras, ele era bonzinho demais Ele pegava com os leve, né? bandidos. Pegava leve, né? E teve uma determinada investigação que ele fez sobre uma menina desaparecida. Uma menina de E 6 depois anos, de né? ter. Uma menina de 6 anos, é. E depois de ter entrado em meia dúzia de bar e quebrado algumas dezenas de braços, ele acaba recebendo, ele fala até a maioria inúteis, né? De pistas inúteis. Mas ele acaba entrando em contato com uma que leva ele a um local onde ele encontra restos de tecido no forno e dois cachorros. Né? Essa figura dos dois cachorros é emblemática. Esses dois cachorros estão roendo um osso. No filme ele mostra o sapatinho É da um menina no fêmur, né? osso, né? Para ficar mais claro, né? Mas no quadrinho tá os ossos e ele deduz, né? Ele abre uma gaveta, tem lá os instrumentos de corte e tal. Tem um Ele deduz cutelo, que tem... a menina. Tem tudo ali. Tudo completinho, kit completo, né? E ele mata os dois cachorros e faz uma emboscada com o corpo dos cachorros em cima do dono, né, desse lugar, que acaba desistindo no cansaço, no medo, né? Ele fala, não, eu confesso, eu me rendo, tal, eu tenho problema, me prende. Aí ele, o Rorschach olha para ele e fala, não, me prende, eu já confessei. Aí o Rorschach pega um cutelo e mete no crânio dele. E ele fala, né, como que é, prisão é para seres humanos, né? Então, assim, aquela investigação, aquela cena, né, que é comentada depois que ele é pego na emboscada e tal, e ele conta para um psicólogo, essa cena dele com o psicólogo é muito, muito legal, As conversas mas ele dele com o conta essa psicólogo história, a rendem uma conversa, parada cara, fodida. se você, eu sei que nesse episódio o nosso objetivo não é falar cada detalhe que você vai ver quando você lê o quadrinho, mas quando chegar o diálogo dele com o psicólogo, com o psiquiatra, no caso, né? Pô, dê uma atenção especial, porque é um dos textos de diálogo mais memoráveis. É muito bem feito e revela muita coisa sobre a psique do Rorschach. Então, ele revela essa história e ele conta para esse psiquiatra, quando ele está preso, que ali naquele momento ele deixa de ser o Walter Kovacs e ele passa a ser só o Rorschach. E o Rorschach, é bom lembrar que assim, o background dele, não vai ter tempo para comentar tudo no detalhe, mas o Rorschach ele tem algumas razões para ser daquele jeito. A mãe dele era uma prostituta que batia nele, que humilhava ele era muito humilhado pela mãe. Ele via a mãe transando com outros homens, isso enojava ele. Ele era constantemente humilhado por outras crianças. Então ele foi um cara que a infância dele foi uma porcaria. Ele não teve uma presença paterna. Ele fala isso nesse material extra do Watchmen. Ele fala do quanto ele desejaria conhecer o pai dele, quanto ele acreditava que o pai dele era um cara legal e tal. Então você vê Sim. que tem essa falta e ao mesmo tempo tem essa tristeza em relação à mãe dele, esse trauma, cara. A mãe dele espanca ele depois que ele espanta alguns clientes dela como prostituta. Cara, é um negócio muito, muito pesado, muito cru, muito dolorido. Então, você vê que muito desse nojo que o Rorschach tem, esse maniqueísmo, essa falta de tato social, isso se explica muito pelo background dele. A gente vai poder explorar todos os Essa, detalhes. Leiam no quadrinho, presta atenção no background do Rorschach, que vale muito a pena. Mas fica aí um sumário bem sumarioso, vamos colocar assim. um último comentário, quando a gente diz que o Rorschach foi o único herói que não se aposentou, e a gente usa o termo intransigente, talvez seja, para a galera que não conhece a obra inteira, talvez seja uma definição um pouco simplista do que é o cara.
Porque tu comentou um dos episódios traumáticos, mas quando ele já tá preso na cadeia, né, e tá tendo consultas obrigatórias com o psiquiatra, o psiquiatra quer saber de todo jeito por que ele ficou desse jeito, quem é o Rorschach e tal. E aí ele conta para ele, e ele vai narrando alguns traumas, e aí você começa, talvez você não concorde, mas você começa a entender por que ele nunca parou de fazer o que faz e por que ele é tão intransigente. Aí o psiquiatra pergunta para ele, não, mas no começo, quando você começou a atuar, o Rorschach, ele, não, eu não era o Rorschach ainda, eu era o Kovacs, fantasiado de Rorschach, fingindo ser. Sim. E aí ele começa a narrar isso é muito legal, cara. Alguns eventos traumáticos dele como combatente do crime, né? Que ele testemunhou em que talvez a fé dele nas pessoas ela começa a ruir. Ele cita um assassinato bizarro de uma mulher que ela foi assaltada, estuprada e morta na frente do prédio onde ela morava, e os vizinhos viram, escutaram e não fizeram nada, não chamaram a polícia nem nada. Ele ainda fala assim, sabe o que é curioso, doutor? Que como foi na frente do prédio, muitos vizinhos escutaram, muitos fecharam a janela para não serem incomodados, mas alguns ainda ficaram assistindo. Consegue entender? Cara, Alguns ainda ficaram assistindo. E aí você começa a perceber como é que a psique dele vai ruindo aos poucos. E aí ele fala, e quando eu fiquei sabendo disso aí, eu comecei a engrossar o caldo em cima da criminalidade. E aí você vê que ele vai reagindo conforme ele vai vendo o caos da sociedade. Por que ele não se aposentou? Porque esse evento traumatizou tanto que ele falou, cara, eu vi o caos, ninguém fez nada. E muita gente assistiu e não interviu. Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí, na visão maniqueísta dele, de separar muito o bem e o mal, ou seja, existe o bem, existe o mal e o mal tem que ser punido, ele toma as rédeas da situação segundo a sua filosofia, a sua psique perturbada. E na sequência, acontece esse evento traumático da investigação da menininha desaparecida, que ele diz que ele se sensibilizou e quis investigar por questões pessoais, inclusive. E aí, quando ele mata o cara, ele fala assim, quem matou aquele cara? E quem matou os cachorros, quem pegou o cutelo e enfiou na cabeça do cachorro, e quem se assustou e por baixo da máscara gritou, meu Deus, e sentiu o sangue fervendo, que respingou na máscara, foi o Kovacs. Mas quem abriu os olhos depois disso foi o Rorschach. Então você vê uma transformação muito profundo isso, sim. Ser humano, ele descambando para uma visão bem específica e talvez tendenciosa da parada. Não é porque ele é maluco, é porque ele é traumatizado. Então ele testemunhou situações tão grotescas e tão bizarras em que ele viu o ser humano se matando e o ser humano se omitindo face a isso, que ele, vamos dizer assim, ele enlouqueceu e ele tomou ele quis resolver o problema do mundo da única forma que ele entendia, ou seja, punindo o mal e de forma cada vez mais violenta. Ele o caldo engrossou, a situação foi se tornando pesada e ele se tornou mais pesado ainda conforme a situação progredia. Então o mal escalonava e ele escalonava ainda mais. Então esse personagem ele tem um background fudido, cara. A gente não vai aprofundar ainda mais porque o tempo vai ficar muito pesado, mas presta atenção nesse cara. Dá uma investigada, vai no Anatomia, a gente tem mais informações a respeito de todos eles, mas dá uma atenção especial pro Rorschach, que vai gerar uma reflexão filosófica fodida em cima das crenças dele. Sim. Cara, sobre o Rorschach, algumas considerações finais. Felipe, por conta do tempo, nós vamos fazer esse episódio do Watchmen em algumas partes, tá? Só para o pessoal ficar sabendo. Então, para não ficar um episódio aí, vai ter muito tempo de conteúdo desse episódio, tá? Então, se você está ouvindo, fique ligado aí. Essa é a nossa primeira parte. Últimos comentários, é bom que a gente já faz até um cliffhanger, né? Para poder. Você quer saber mais? Nós não vamos parar no último personagem. A partir daqui você vá na segunda parte que a gente vai gravar. E aí você vai saber mais ainda. Mas, brincadeiras à parte, últimos comentários sobre o Rorschach. Não só a máscara dele, né, cara? É icônico o traje dele de detetive noir, né? Ele usa aquele sobretudo, né? Aquele chapéu fedora. Isso. E, porra, cara, aquele é maravilhoso também. Ele fede, né? Ele come feijão em lata. Tem toda uma estética. Todos os personagens, cada personagem tem uma estética própria. E detalhes que realmente trazem vida, né? Aquela construção, enriquece tanto muito a externa construção. quanto interna.
Porra, demais, cara. E um último um negócio sobre a questão da crença. Nós vamos explorar mais Rorschach, Dr. Manhattan, etc., pessoal, num dos blocos das próximas partes, tá? Que a gente vai falar da filosofia e da visão de mundo à luz de cada um dos núcleos de personagem. Então, vai ser uma série, não vai ser um episódio, vai ser uma série de episódios sobre o Watchmen aí, tá? Para vocês entenderem. Então, faltou isso do Rorschach, faltou isso do comediante ou do Dr. Manhattan. Cara, é porque a gente vai falar sobre algumas coisas nos blocos posteriores, tá bom? Então, se você não quer saber do resto dos personagens e vai falar assim, não vou escutar, não. Vai escutar os outros, porque a gente vai falar muito mais coisa sobre, né, certas incoerências, certas filosofias que a gente não vai falar agora, porque o foco é só apresentar os personagens. Tá certo? Felipe, mais alguma coisa sobre a apresentação do Rorschach? Um último detalhe, pessoal. A paranoia e o extremismo do Rorschach é tão bizarro que mesmo quando ele tá sem máscara, ele anda por aí na rua com uma placa escrito "O fim está próximo". Sim, cara. E no enterro do comediante, pessoal, a gente não citou ele, né? Mas ele vai ficar do lado de fora com uma Isso. placa igual um maluco, né? Então por isso que ele não vai estar presente junto com os outros nessa. É muita coisa, né, cara? Se for para falar, putz, é muita coisa. E no filme a voz dele tá ótima, né, cara? O balãozinho dele de diálogo é todo estremecido no quadrinho para mostrar uma Deturpado, né? diferença. Tem esses detalhes, né? Beleza, gente. Então é isso, tá? Esse foi nossa primeira parte da nossa série sobre o Watchmen, tá? Paramos aí na metade dos personagens. A gente vai dar uma continuidade aí a partir a gente vai fazer uma continuação a partir dos próximos personagens. E aí já vou fazer uma palhinha do que vai ter, tá? Para você já saber o que vem no na próxima parte. Nós vamos falar do enredo do Watchmen e que também vai ser um tempão. Nós vamos falar também o moral, o amoral e o indiferente, a filosofia de Watchmen, que vai ser um bloco dedicado às discussões de ideias e filosofadas que estão presentes nesse quadrinho maravilhoso. E aí vai ser um papo muito bacana, cara. E aí, além disso, vamos falar do filme, eu vou falar mal da série, vou descarregar minha raiva na série da HBO. Vamos fazer um monte de coisa, beleza? Gente, como sempre, eu sei que é uma parte de um episódio, mas nós deixamos sempre aquele cereja do topo do bolo também, né? Para vocês aproveitarem a semana, que é o nosso bloco cultural, tá? O cara falou assim, pô, os caras são safados, né? Vão fazer o ótimo em várias partes e não vai ter bloco cultural nesse. Não, vai ter, tá bom? Então, não acho que... tá? Esse é um brinde para vocês. Sempre, todo episódio vai ter esse negócio aí. Tá bom? Felipe, o que temos para hoje? De dicas aí, de discos, livros, programas de verão, séries, etc. Galera, nas Tá? últimas Os vezes ouvintes eu aí. indiquei quadrinho, indiquei filme, Rubens indicou bastante disco e tal. Vou fazer indicação de uma série da Netflix. Na verdade, eu vou fazer indicação de um diretor. Tem um material vasto dele na Netflix, que é um cara chamado Mike Flanagan. É um diretor da Netflix que ele teve contrato para produzir bastante material para lá. Recentemente acabou. Ele produziu 5 ou 6 séries. Mas dentro do material que ele produziu, tem um que eu gosto muito, que chama-se A Missa da Meia-Noite. É uma minissérie em 8 capítulos, e é uma minissérie de terror. Bebe muito da fonte do que o Stephen King escreveu. Não vou dar tanto spoiler para não atrapalhar a experiência, mas é uma série de terror com misto religioso, né? O próprio nome já diz, A Missa da Meia-Noite. E, cara, é aquele terror com camadas. Ao mesmo tempo que você vai se assustar com gore, com jumpscare e etc. E são todos muito eficientes. Existe um subtexto de fanatismo religioso, xenofobia e crítica social. É um pano de fundo fantástico. Ele se passa numa ilha, num ambiente claustrofóbico, em que a população é fervorosa, é religiosa fervorosamente, e rola alguns acontecimentos sobrenaturais dentro dessa ilha ali que vão mudar bastante. E por ser um ambiente claustrofóbico com interações sociais bastante complexas, a gente vai ver temas ali de fanatismo, de xenofobia e toda essa parada que eu comentei antes ali. Presta atenção nesse cara, Mike Flanagan, e assistam a Missa da Meia-Noite. Se curtirem, assistam os outros materiais dele na Netflix.
A Maldição da Residência Rio, A Maldição da Mansão Bly, e mais recentemente ele adapta a obra do Edgar Allan Poe, que era da Casa de Usher. Mas se eu pudesse indicar um dos materiais que ele produziu, assistam a Missa da Meia-Noite. Comentem aí depois, vale a pena demais. Então temos Missa da Meia-Noite. Onde encontrar essa Netflix. Netflix, acha? Todo o material do Mike Flanagan, as séries dele estão todas na Netflix. Ele produziu exclusivamente para a plataforma. Tá. Sim, série exclusiva. Tá bom. Então, Netflix, gente. E eu vou roubar aqui, vou ser muito safado agora. Mas o meu amigo Felipe me indicou algo que é uma das referências que a gente tem aqui no nosso programa, que é eu sempre tenho que ver a concordância, né, do nome do canal, que é o Quadrinhos na Sarjeta. Eu falo quadrinho na sarjeta, é quadrinho nas sarjetas, mas é Quadrinhos na Sarjeta, tá, gente? É do Link, né? Isso. E ele, cara, eu tenho que agradecer demais aí a indicação que tu fez, tá? Eu tenho assistido o conteúdo dele, beleza? Alô, Quadrinho Sargento, se você quiser patrocinar a gente aí, tamo aí, pô, dá uma moral, tô zoando. O cara mendigando, né? Cara, por favor, nos ajude. Não, brincadeira, gente. Mas só agradecer, se por um acaso ele ouvir esse episódio em algum momento, tá? Agradecer que muitos insights e muitas ideias vieram dele aí, tá? E a gente tem que ser justo, né, cara? Porra, discute muita coisa que vem à luz de muita sugestão e tal. Beleza? Então vamos lá, cara. Quadrinhos da Sarjeta, encontra no YouTube fácil. É muito divertido o jeito que ele faz as análises. Ele vai num nível muito profundo de análise dos quadrinhos. Mas ele tem opiniões de esquerda. Não, cara, gente, vamos lá. A gente tem posições políticas diversas aqui. Eu sou de uma posição política, o Felipe é de outra, o Link é de outra. Não tem problema, gente. Então, eu discordo com ele na parte política, mas não deixo de ouvir o que ele fala, eu não deixo de gostar das análises. Então, uma coisa relevante que eu sempre vou incentivar vocês parem um pouco com isso e só assistam o que o cara vai falar. Se você discordar, você vai discordar. Se não discordar, tudo bem. Vai encontrar muita coisa bacana. Então, não deixa de... Ficou ótimo isso, né? Agora, não deixa de ir lá assistir e receber ideias diferentes, que faz parte do seu crescimento intelectual, beleza? Então, vai lá, Quadrinho Sargento. Sempre tem que fazer esse disclaimer, né, Felipe? Porque, putz, meu Deus, mas ele... isso, cara, isso aí. Bom, eu tô pensando em dar uma trollada no pessoal, começar a fingir que eu sou alguma coisa, começar a irritar a galera, mas eu já falei, já tem treta demais, já tem briga demais, vamos dar uma aliviada, né? Beleza? Felipe, pô, muito bacana, cara, essa primeira parte, tá? E eu já tô animado aí pra gente já tocar ficha aí nas continuações. Também tô. É o Watchman, né? Pô, o Watchman, né, gente? Não dá pra fazer um episódio de 1h30. Essa primeira parte tá com quase 2, né? Já passou um pouquinho. Mas, pô, o Watchman merece uma atenção especial, tá bom? Mas leiam um quadrinho. Se você já assistiu a primeira parte, já escutou a primeira parte, corre lá e compra o seu exemplar e leia o Watchman, que vale muito a pena. Felipe, últimos rescaldo dessa primeira parte, alguma coisa? Queria mandar um abraço aqui para um grande amigo da audiência, sempre escuta. Felipe é o Zé programa de auditório, cara. Queria mandar um grande amigo, um grande abraço para o amigo Flávio Niemeyer, um grande incentivador tanto do Anatomia quanto do Além da Última Página aí. Ele pediu uma menção, pô, manda um salve para mim aí, sou seu amigo e tal. Então fica aqui o reconhecimento, um abraço aí, Flávio Niemeyer. Olha aí, cara. Um abraço pra mamãe, papai. Eu queria mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço para você que não entende a ironia do que eu coloco lá nos posts e fica enchendo o saco com as mensagens chatas. E denuncia. Cara, não, tipo, é comédia, cara. Às vezes eu tô só provocando você. Não leva tanto pro lado pessoal, tá bom? Então vá te catar, irmão. Queria mandar esse abraço para você, ó. Você sabe quem é, né? Você tá ouvindo. Um beijo no seu coração, carniça. Você manda pros caras que elogiam, eu vou mandar pro pessoal. A gente vai fazer isso aí, né, cara? Tu vai ler as boas mensagens, eu vou ler as mensagens de hate aí e mandar um abraço. Todo mundo merece uma atenção aqui.
Beleza, é isso, gente. Que bom, bom demais gravar esse episódio. E muito obrigado a você que ficou, né? Você que ficou aqui da audiência, nos acompanhou até o final, tá bom? Se cuidem, uma ótima semana, fiquem bem, um forte abraço e até mais. Valeu, valeu!